Bom, para mim é um prazer estar aqui no CRA. Como muitos de vocês, eu sou administrador. Estávamos até conversando ali fora com novos amigos que eu fiz, de que quando eu formei, alguns aqui não eram nem nascidos ainda, né? Eu formei em 88, você vê, né? Tem uma opção de gente que nem tinha nascido ainda, né? E tive a oportunidade de escolher e abraçar a administração e desde então eu continuo me dedicando. Todo mundo acaba me conhecendo como Meirin, tirando a minha avó, a minha esposa, quando precisa pagar a fatura do cartão de crédito quando é muito alta, né, aí ela fala o nome completinho, igual a Beth falou, Hélio Ricardo Meirin. Mas se me encontrar aí na esquina e chamar Hélio, provavelmente até eu tenha dificuldade em entender, né, normalmente todo mundo me conhece como Meirin. Eu tive ótimas oportunidades profissionais, trabalhei em empresas muito legais, trabalhei na FICAP, trabalhei na Casa e Vídeo, trabalhei na Ecolab, trabalhei na Novartis, trabalhei na Wilson Sons, né? E aí, no final do ano passado, eu tomei uma decisão de trilhar a minha carreira solo. Hoje eu trabalho no meu negócio, numa consultoria, e paralelo a isso tudo, eu procuro compartilhar o pouquinho que eu sei em algumas universidades onde eu leciono, né? Estou vendo aqui que teve gente que já teve que me aturar como professor, né? E o grande objetivo de hoje é a gente trocar essas experiências. Eu tenho certeza que muitos de vocês, de repente, até conhecem muito mais sobre determinadas coisas que eu vou falar aqui, então fiquem à vontade, isso aqui é um ambiente para que a gente consiga compartilhar, né, e consiga aprender junto. Por que eu escolhi essa questão de falar sobre a logística no comércio eletrônico? Para nós, profissionais de logística, né, eu venho tentando aprender logística há 20 anos, né, e ainda tenho muito que aprender. A logística do mercado tradicional, né, de bens e consumos, de construção civil, de serviços, ela já se apresenta com enormes desafios. E a gente vive agora uma tendência, né, de que quase todos nós fazemos muita coisa via internet. Eu, por exemplo, tenho uma conta bancária há 15 anos e nunca ingressei na agência onde eu tenho a conta bancária. Nunca fui lá. Tudo meu eu faço pela internet, né? Uma série de coisas que tem na minha casa eu comprei pela internet, e isso é uma tendência. Eu trouxe até alguns números para a gente ver. Só que isso está causando um enorme desafio para cada um de nós que trabalha em logística, né? É só a gente parar um pouquinho e pensar. A que horas abre a Casas Bahia? Que horas abre a Casa Bahia normalmente? 8 horas, 8 e meia, né? Se for num shopping, às 9. Às 10 às vezes. E que horas que ela encerra o expediente? 21, 22 horas. Não é isso? E a casasbahia.com, que horas que ela abre? E que horas que ela fecha? Não abre nem fecha, né? Bom, a Casas Bahia, da loja lá tradicional, ela funciona de segunda a sábado, né? Às vezes domingo, né? E a loja bahias.com, 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias, né? Fora isso, tem gente de tudo quanto é lugar, né, do país, acessando e comprando, né? Aqui não, se você mora na Tijuca, você vai na loja mais próxima à sua casa. Se você mora em Belfor Roxo, se você mora na Pavuna, Itaguaí, Campo Grande, Seropédica, no comércio eletrônico não, né? Alguém, por exemplo, poderia me dizer onde fica a loja da Netshoes? Em que bairro fica a loja da Netshoes? Em que estado fica a loja da Netshoes? Em que país fica a loja? Não fica, né? Não tem loja. Funciona 24/7, né? Sem nenhuma loja. Comercializa tudo pela internet. Só que isso, né, essas características, ela trazem alguns desafios adicionais para o profissional de logística. Então, o intuito é a gente bater esse papo. Já aqui que ele vai levantar a mão, né, com os 5 dedos e os 3. E ele falou que usou desodorante, então vai ser tranquilo, ninguém vai perceber, né? Então, fiquem à vontade. Se alguém quiser fazer alguma colocação, também fiquem extremamente à vontade. Ó, combinaram que a tecnologia ia funcionar, o negócio funciona mesmo, né? Eu também estava combinando ali que a gente ia falar de tecnologia, de e-commerce. E aí o cara me falou assim: professor, qualquer coisa você aperta o negócio e dá uma mexida com a orelha que eu sei como é que é, eu aperto o Enter aqui no computador lá do lado, que aí também funciona, né? Bom, só para a gente começar a contextualizar, a gente está falando de um negócio que cresce,
né, a questão do e-commerce ou do comércio eletrônico ou vendas pela internet cresce exponencialmente, né? Só para a gente ter uma ideia, no mundo esse negócio já movimenta 1,25 trilhões de dólares, né? Imagina trilhão, aquela montoeira de zero que vem no seu contra-cheque, né, que tem que fazer frente e verso, né, para você entender o que é um trilhão. 1 trilhão, quase 1,5 trilhão de dólares é o que movimenta no comércio eletrônico. A gente vai ver até alguns dados do Brasil. Então isso é um negócio que cresce, né, assustadoramente e que aí vem gerando vários desafios lá para o pessoal de logística. Por que o comércio eletrônico vem crescendo? Pessoal, eu sou da época que quando eu comecei a tentar aprender internet, né, era um negócio chamado BBS, que muitos aqui também nem lembram o que era. Né? Era um MSN que não usava foto, né, não tinha C cedilha, tio, era um torpedo que você ficava mandando de um para o outro e era uma revolução. A coisa foi evoluindo, você tinha que pagar provedor, esperava dar meia-noite para fazer uma conexão mais barata. Aí ficava aquele barulho. Aí conectava e você ficava todo feliz. Aí, pô, dava um enter, o negócio demorava 3 horas e você ficava todo feliz que conseguia ver uma imagem, né? Hoje em dia, o meu filho de 14 anos, se ele der um enter e o negócio não processar, ele já, porra, fica agoniado, né? Então, hoje, pessoal, todos nós, ou grande parte de nós, tem acesso a computador. No mundo inteiro, né, cada vez mais, olha, 2,7 bilhões de pessoas, né, nesse mundo que a gente habita e conhece, né, ou seja, mais de 40% de toda a população do globo terrestre, né, estão online, né. Eu me atrevo a dizer que grande parte de nós hoje tem muita dificuldade de ficar um dia sem acessar computador, né. Com o advento agora de smartphone, essa unidade de medida dia está passando para minuto, segundo, tem gente que é o tempo todo ligado, ou por uma questão profissional, ou por uma questão de lazer. Então, a popularização do computador, ela vem trazendo uma série de vantagens, né, também para o comércio eletrônico. Antigamente, para você ter um computador era difícil. Hoje em dia, você vai em qualquer loja, já sai com o computador embaixo do braço, colocou na tomada, ligou, já está funcionando e acessando a internet. Eu lembro que há muito tempo atrás, né, lá em casa, a gente tem uma pessoa que contribui muito com a organização da nossa casa, né? Ela tem até um título bonito, Personal Management Home, a pessoa que ajuda a gente lá em casa na organização. Gostou do nome? Você sabe que tem que dar um nome bacana, né? Personal Management Home. E aí ela chegou um dia desesperada lá. Chegou assim e falou, seu Meirinho, o senhor precisa me ajudar. Eu falei, nossa senhora, o que aconteceu? Ela falou, a minha filha precisa fazer um trabalho sobre os índios tupi-guaranis. E ela não sabe nem por onde começar e ela vai ser reprovada, vai perder o Bolsa Escola, Bolsa Família, Bolsa Saúde, Bolsa não sei o quê. Eu falei, não, peraí. Sentei lá no computador com 10 cliques, né, eu fiz lá o trabalho, não sei o quê. Ela falou, nossa, o senhor é bom mesmo, hein? Eu falei, não, calma, né? Aí eu falei, ó, você tem que começar a usar computador, mostrar para sua filha. Isso, sei lá, uns 8 anos atrás. Aí um belo dia ela chegou lá toda contente. Seu menino, o que foi agora? Comprei um computador. Só que o meu computador não é igual ao seu. Eu falei, não, os computadores eles são diferentes. Ele falou, não, porque o seu computador, de vez em quando, o senhor estava lá, eu dava uma olhadinha, o senhor clicava num Ezinho azul e abria lá um negócio. O meu clico não acontece nada. Aí eu falei, não, é porque você precisa ter acesso a um provedor de internet, não sei o que lá. Tá vendo esse fio aqui, ó? Isso aqui que traz as informações. Dei uma explicação para ela bem, assim, bem tranquila, né? Passado mais uns 3 meses, ela virou e falou para mim assim, não, o senhor realmente é bom mesmo. Eu falei, por quê? Pô, agora o seu computador não precisa nem mais ter fio, eu vejo o senhor andando com o computador vendo as coisas. Então, assim, isso hoje, pessoal, é muito normal para as pessoas. Você pega qualquer garoto hoje, ele configura qualquer coisa. Antigamente a gente tinha que pagar alguém para configurar o Windows. Agora já vem tudo funcionando. Então, esse avanço, essa facilidade nossa de conviver com a tecnologia, da tecnologia estar mais
plug and play, essa facilidade, isso vem fazendo que cada vez mais pessoas tenham acesso à internet. Alguém aqui conhece alguém que não acessa a internet? É difícil, né? A minha avó, coitada, até nem me chama mais pelo nome completo, porque também se ela me chamar eu não vou, porque ela já está no outro andar. Um dia que eu fui com ela no banco, eu parei no caixa eletrônico para sacar um dinheiro, e aí eu sou meio espirituoso, assim, sou um cara que gosta de levar a vida de uma maneira mais alegre, né? E a minha avó, eu vi assim que ela ficou com uma cara assim, olhando pro caixa eletrônico, saindo um dinheiro, né? E eu caí na besteira de falar para ela, pois é, vó, tem gente que trabalha numa situação difícil, né? Só imagina esse anãozinho que está aí dentro do caixa eletrônico jogando dinheiro para fora. E eu acho que ela morreu acreditando nisso. Então, tirando a minha avó, eu acho que ninguém mais hoje deixa de acessar a internet e está dentro desses 40% do mundo, né, que acessa a internet. Né? Vamos lá. Ó, sempre dá problema. Ó. Outra coisa que também vem crescendo e que vem facilitando, pessoal, é a questão do celular. Eu também sou da época que ter um celular era caríssimo, custava $3.500. Você andava com o celular aqui pendurado, tinha até problema de escoliose, porque o celular ficava assim meio tombado, né? Ter um celular era um atributo de riqueza fantástico, você era o cara, né? Mais do que o Theo lá da novela, você era o cara se tivesse um celular. E hoje, pessoal, hoje grande parte de nós, infelizmente, até tem mais de um celular às vezes. Né? A expansão do celular, e ainda mais agora, conjugando celular e internet, também vem possibilitando, né, a questão de facilidade da compra eletrônica. Olha só o que está acontecendo. O mundo terá o mesmo número de celulares quanto de pessoas em 2013. Então, esse ano, né, vai ser uma proporcionalidade de 1 para 1. Eu nem vou me atrever a perguntar aqui quem tem mais de um celular, porque às vezes até por uma questão profissional, você tem que ter mais de um celular, e aí o aparelho que você gosta não possibilita você colocar 2 chips. Outro dia eu estava vendo lá, tem aparelho com 3 chips. Eu fico falando, caramba, como é que pode? 3, como é que atende esse negócio? Né? Então, assim, o avanço da tecnologia do celular, e agora com a questão do smartphone, também vem facilitando a questão do comércio eletrônico. Como é que está essa história no Brasil, pessoal? Alguns números da internet no Brasil. Olha só que coisa interessante. Há 10 anos atrás, nós ainda não temos a estatística de 2013, né? Uma diferença de 10 anos, nós saltamos de 14 milhões de pessoas que acessavam a internet para quase 84 milhões. Eu sou da época que tinha uma musiquinha da Copa do Mundo que falava 90 milhões em ação para frente Brasil. Tem muito tempo isso, Copa de 70, eu acho. É isso mesmo? Quem é da minha época aí, 70? Eu vi no video show. Né? Eu não sou velho assim, eu vi no video show. Né? Você vê só, 84 milhões de brasileiros de acesso à internet. Aí você fala assim, mas isso é tranquilo. Não, é tranquilo porque nós estamos aqui num grande centro, Rio de Janeiro, né? Mas aí quando você vai lá para o Amapá, Rondônia, o cara lá também acessa, talvez com uma possibilidade pior. Usuários ativos, né? Ou seja, aqueles que realmente usam. Nós saltamos de 10 milhões para quase 50 milhões. Ou seja, as pessoas realmente usam a internet. Hoje muito para o Facebook, né? A gente vai até ver desses aí quantos que realmente fazem compras na internet, mas o simples fato de você começar a usar já te credencia, já te facilita no momento de fazer uma compra. Outro dado interessante, questão de banda larga. Antigamente a questão da banda, da velocidade era muito ruim, hoje ela é apenas ruim, né? Então, assim, vem melhorando. O meu filho, por exemplo, assiste filme tranquilamente no computador. Lá em casa até, graças a Deus, a gente consegue ter uma banda larga razoável, né? Assiste muito normal. Para ele é normal assistir filme no computador. Para mim, eu acho super legal. Para ele é normal. Ele conecta lá o computador na televisão, assiste o filme, acha aquilo ali tão normal quanto pegar um jornal e folhear. Né? Então, assim, a velocidade, a tranquilidade da banda larga também está melhorando. E o faturamento do comércio eletrônico, que era
em 2002 de 300 milhões, já está chegando em 25 bilhões. Né? Número de celulares. Nós aqui no Brasil, há 10 anos atrás, 11, tínhamos 32 milhões de celulares, estamos chegando a 256 milhões de celulares. Alguém aqui não tem celular? Todos nós temos celular. Você sai de casa até sem a sua roupa íntima, mas sem o celular você não sai. Na época do meu avô, quem quisesse falar com ele ia na casa dele. Na nossa época, todo mundo quer falar com você o tempo todo. E o mais engraçado, o cara te liga, você não atende, ele continua tentando. Mas se não atendeu é porque você não podia, você estava numa palestra, você estava... Mas não, o cara fica e deixa uma mensagem. Ou, agora, né, não sei se vocês também repararam, o meu filho, né, de 14 anos, quase não fala comigo durante o dia. Agora me manda inúmeros torpedos. Porque ele, inteligentemente, descobriu o seguinte: pai e mãe têm uma função de rastrear onde está o filho. E aí ele já manda uma mensagem simultânea para o pai e para a mãe. Manda para mim e para minha esposa: estou no ônibus, estou na pizzaria, estou não sei onde, estou não sei onde. Já dispara para todo mundo. Se a avó também quiser saber, ele já manda numa tacada só, um torpedo, e daquela forma como a gente conhece, né? Ele não escreve assim: estou no ônibus. Ele fala assim: estou no bus. Aí você já sabe. Está no ônibus. Para mim é o que interessa. Então, também essa questão de telefone é uma coisa que está migrando. Se a gente parar para ver o nosso dia a dia, cada vez mais a gente usa menos a ligação telefônica e mais a questão de mensagem, porque é mais rápido, porque se o outro não puder atender, você até depois tem como comprovar: está aqui, eu te mandei a mensagem te avisando. Então, o telefone vem crescendo. Número de computadores, a gente deu um salto gigantesco, multiplicou por 5, saímos de 18 milhões para quase 100 milhões. Questão de domínio, todo mundo saca esse negócio ali, .com.br, né? Alguém acha que isso é caro? Você tem um domínio com seu nome, por exemplo? Meirim.com.br. Você acha que eu posso ter um domínio desse? Claro que posso, qualquer um pode ter, extremamente barato. R$35 por ano, você vai lá e compra, né, a sessão de uso daquele negócio se ninguém estiver usando. Então, assim, nós tínhamos 400 mil domínios, temos 3 milhões de domínios. Ou seja, pessoas que registram lá .com.br, .net, .adm, não sei o que lá. Um negócio extremamente simples, qualquer um de nós pode ter. Né? Isso também vem crescendo. Banda larga velocidade, banda larga de celular, a gente está aí ouvindo uma série de boas notícias dizendo que vai ter o 4G. Né? Tomara, né? Eu ainda não vi funcionar na prática. Né? Só para a gente ter uma ideia de como é que, com todas essas evoluções aí de computadores, de acesso à banda larga, vem influenciando no comércio eletrônico. Em 2001, a coluninha azul é quanto faturava em bilhões e a linhazinha vermelha é número de consumidores brasileiros. Então, se você olhar aqui, em 2001, né, 0,5, ou seja, 500 milhões era o faturamento de vendas pela internet no nosso país. Apenas 1 milhão de pessoas faziam compras pela internet. Passado 10 anos, de 2001, 11 anos, nós já temos um faturamento de 22 bilhões de compras pela internet e com uma quantidade pequenininha de pessoas. 43 milhões de pessoas fazem compras na internet, segundo lá, né, o EBIT, que é um dos institutos que acompanha muito bem esse tipo de coisa. Vou fazer uma pergunta aqui. Alguém tem medo de fazer compra pela internet? Tem? Por que você tem medo de fazer compra pela internet? Medo de clonar os seus dados. Alguém mais tem medo de ter os seus dados clonados? 1, 2, 3, 4. Também não confia. 5, né? Bom, vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês 5 que ainda não estão confortáveis em fazer uma compra na internet por essa questão de receio de ter os seus dados clonados. Quando você vai numa loja ou num restaurante, você
entrega o seu cartão de crédito para o garçom ou para atendente da loja? Tem que entregar, né? Ah, tá na frente, né? E aí? Se ele anotar todos os seus dados lá, com códigozinho de segurança. Então, pessoal, isso ainda é uma das coisas que atrapalha um pouco o avanço da venda pela internet, né, esse receio que nós temos. Mas eu, por exemplo, parto da seguinte premissa. Eu acho muito mais fácil alguém clonar o seu cartão de crédito com o seu cartão na mão, o cara do posto de gasolina, que leva o seu cartão lá para não sei aonde, né, ou na sua frente mesmo, com o CPF, do que no banco, pessoal. Banco, sites seguros, eu não me preocupo muito. Agora, claro, eu tomo algumas precauções, né? Eu não compro coisa em qualquer site. Apareceu lá uma TV 32 polegadas Sony Bravia, R$ 480 no site bilongas.com. Eu não quero nem saber, pô. Uma TV 32 polegadas da Sony vale R$ 950. O cara está vendendo por 420 no site bilongas.com. Pô, eu vou botar? Não faço isso jamais, né? Aliás, há 2 semanas atrás, né, entrou em vigor uma nova legislação sobre a questão de venda pelo comércio através da internet, né, que agora, além de todos os direitos que nós temos do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que vendem pela internet são obrigadas a colocar lá o CNPJ, um telefone fixo, o local, porque tem a opção de empresa que aparece lá e depois some. E aí isso causa esse desconforto que nós temos. Então, pessoal, isso é uma coisa que está sendo cada vez mais superado. Eu conheço pessoas que compram tudo pela internet. Não sei, tudo o cara compra pela internet. Algumas coisas eu, por exemplo, compro pela internet, outras não. Mas o fato é, essa modalidade de negócio vem crescendo assustadoramente, ou seja, já somos 43 milhões. Por que as pessoas preferem comprar pela internet, pessoal? Quais são os motivos que nos levam a preferir comprar na internet? Mais cômodo, você está na sua casa, você consegue comparar rapidamente o preço em 3 lugares diferentes. Mais barato. Por que é mais barato? Não tem vendedor nas lojas. Não tem vendedor, não tem loja física. Pô, Não gasta combustível para sair na loja. não gasta combustível. Só não tem como pichinchar, né? Ganha tempo, ou seja, pessoal, alguém aqui tem muito tempo? Todos nós que estamos aqui, inclusive eu, abrimos mão de estar fazendo alguma outra coisa para estar aqui, porque tempo é o recurso mais valioso de cada um de nós. Você pode até perder uma nota de 50 e torcer alguém para achar e ser bonzinho e te devolver. Agora, tempo não tem como te devolver. Se você, quando acabar aqui, falar, pô, cara, não serviu para nada isso aqui. Não adianta eu chegar para você, apertar a sua mão e falar, olha aqui, cara, pô, eu vou devolver o seu tempo. Não adianta. Então, assim, a questão do comércio eletrônico, ela vai muito por aí. Ela facilita essa questão da comunicação. Ninguém tem tempo mais para nada. Você compra hoje pelo telefone. Então, isso vem crescendo. Tá aí mais alguns dados, né? Varejo online fatura 22 bi. As coisas que mais nós compramos são eletrodoméstico, né? Geladeira, fogão, aspirador de pó, esse tipo de coisa, né? Modas e acessórios, saúde, beleza e medicamento. Então tem loja aí como a Netshoes, que não tem nem loja física. Tem farmácias que também não tem loja física. Se você quiser ir lá comprar na loja física, não existe. Quase todas as lojas físicas têm também lá o seu portal facilitando. Esses são os produtos mais vendidos. Produtos que normalmente são o quê? Commodities. Tanto faz você comprar um data show na loja física como na loja virtual. Se você tiver a especificação que o data show tem que ser Epson, modelo XYZ com tais características, tanto faz você comprar na loja física como na virtual. Algumas coisas você ainda tem que ir lá tocar, quer ver, né? Um livro, por exemplo, você precisa comprar um livro para a faculdade. Grande parte dos alunos hoje eu vejo que faz o seguinte, compra pela internet e compra um livro que não é nem de primeira mão. Porque livro é livro. Se for bem conservado, qual o problema de alguém já ter lido? Não gastou, então o cara compra um livro por 1/3 do preço. Né? Existem sites especializados nisso. Então, assim, cada vez mais isso. E tem um dado ali interessante que eu coloquei só para puxar para a questão da logística. Grande parte das empresas que comercializam seu produto na internet, né,
mais de 50% usam a benevolência de dizer que está nos dando o frete de forma gratuita, né? Eles colocam lá, frete grátis. Eu, pelo menos, leio lá. Frete grátis, normalmente vem uma tarjinha vermelha, não é isso? No ano passado, pessoal, mais de 65 milhões de pedidos. Alguém já imaginou o que são 65 milhões de pedidos concentrados em 5 grandes datas? Né? Natal, que é a primeira data que existe a maior comercialização de produtos. Qual a segunda data? Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia das Crianças. Eu sei que Dia dos Pais aparece lá em nono. Normalmente, no Dia dos Pais, o cara aparece com uma meia para te dar. Não é isso? Ah, pai, uma meia, uma gravata, né? Pô, aquelas coisas assim que passa na loja de R$1,99 e compra. Não é isso? Agora, Dia dos Namorados. Porra, o cara tem que comprar um negócio para fazer uma presença. Ursinho, cesta de... Principalmente se o negócio estiver meio balançado. Aí que vai. Aí compra flor pela internet, compra tudo. Ficou solteiro, né? Falou, ó, vou ficar solteiro entre maio e julho, o cara faz um período de recesso, né? Você compra pacote turístico, você compra tudo. E aí tem concentração em algumas datas. E aí, pessoal, vocês sabem que nós, brasileiros, temos uma característica fantástica, que é a característica de planejamento, não é? Há 46 anos que eu sei que o Natal acontece no dia 24 de dezembro. Não mudou. Mas você compra os presentes de Natal quando? Lá na última semana, porque recebe o 13º, porque vai ver se vai rolar um amigo oculto, né? Promoção, né? Você fica na esperança que role um amigo oculto. Porque o amigo oculto de hoje, ele não é nada de oculto, porque todo mundo pede o que quer, aí faz um amigo oculto, aí o cara te dá um vale presente. Porra, pra que tirou o amigo oculto, né? Mas é uma economia, né? Eu que sou de uma família grande, né? Lá em casa não dá para sair dando presente para todo mundo. Então, assim, a gente vai lá e concentra. Então, você imagina 67 milhões de pedidos concentrados em 5, 6, 10 datas ao longo do ano. Aí o que acontece? Você compra, não recebe. Hoje, por exemplo, teve um problema. Hoje começou a ser liberado a venda de ingresso para o jogo Brasil e Inglaterra no Maracanã, né? O site estava disponível às 10 horas para fazer compra do ingresso, né? Às 10h01, todo mundo estava reclamando que o site estava em manutenção. 10h01, 1 minuto, né? Não tem como dizer que todo mundo comprou, pô, 1 minuto, né? Então, assim, o que acontece? Todo mundo, assim como você chega lá para fazer declaração do imposto de renda, no último dia, às 11h30 da noite. Pô, cara, congestiona, isso não tem jeito. Então, o volume é grande, pessoal. A cada ano, mais 10 milhões de pessoas comprando, né? E aí, isso tudo para dizer para vocês que o Brasil vem se tornando, né, o 5º país mais conectado do mundo, né? Compra pela internet vem se tornando, né? Muitas pessoas já compram pelo Facebook. Não sei quem já teve a oportunidade de ver esse termo F-commerce, né? Empresas começam a anunciar pelo Facebook para você curtir e recomendar. O Facebook virou mais um canal de venda pela internet, né? 12% das pessoas já compram, né, através de algum link do Facebook, ou uma passagem para o final de semana, ou uma promoção de uma camisa na loja X, ou um curso, ou não sei o que lá, né? E aí a gente tem um grande problema. O problema é muito simples. Para fazer a logística tradicional, já tem uma série de desafios. Para fazer no e-commerce, muito mais. Só recapitulando, né, existem diversos conceitos de logística, né? Por exemplo, todo mundo, quando começa a estudar logística, pelo menos tem que aprender o nome de um autor. Qual é o autor que todo estudante de administração que estuda logística tem que saber? Vou dar uma dica, hein? É um autor. Olha que telefone lindo, hein?
Pô, era um barulho de um passarinho, né? Qual é esse autor? Começa com B, termina com U, Balu, né? Ronald Balu. Pô, todo mundo tem que ler aquele livro. Inclusive é um livro bonito, grande assim, né? Que faz uma presença, né? Você carrega ele assim, mas tem que ler, pessoal. Não adianta só fazer presença, né? Aí depois, quando você quer dar a segunda tacada que você já leu o Balu, alguém te fala assim, cara, você já leu o Balu, agora lê Bauer Sox. Aí você lê Bauer Sox. Aí, porra, caramba, já li Balu e Bauer Sox. Aí você começa a ficar... Aí depois o cara fala, porra, agora você lê, aí você vai lendo, porra, aí você lê aquela montoeira de definição, porra, né? O cara fala que é administração, né? Porra, aí fica meio confuso, né? Eu lembro que por muito tempo eu fui gerente de logística, cheguei uma vez numa empresa para me apresentar, aí o cara falou, quem é o senhor? Eu falei, ó, sou o Meirinho, eu sou o gerente de logística da Novartis. Aí o cara falou, o senhor que fica lá no shopping? Eu falei, não, nosso escritório é na Avenida Brasil. Não é o senhor que cuida das lojas, não? O senhor não é o gerente dos lojistas? Eu falei, não, nada a ver, meu filho. Então, só para homogeneizar, ao longo do tempo eu vim aprendendo vários conceitos de logística. Mas um que eu acho muito tranquilo de entender é que a logística é a atividade, né, que procura fazer uma coisa muito simples. Colocar o produto certo, na hora certa, no local certo, na quantidade certa, ao menor custo possível. Simples pra caramba, não é? Muito simples. Pô, colocar a coisa certa, na hora certa, no local certo, molezinha. Eu não sei nem para que a gente tinha que ler Balu, Bauer, Sox, essas porra todas, porque isso é fácil. Eu, por exemplo, né, sou casado há 19 anos, com a mesma mulher, o que é um desafio e tanto. Ser casado já é um desafio. Com a mesma mulher, é um desafio muito maior. Mas eu costumo dizer que o meu casamento ele se sustenta por 3 fatores. Fator número 1, a minha esposa é advogada. Logo, se eu pensar em separar, não vai sobrar nem o meu blazer. Não é? Já tá guardado. Fator número 2, eu também, por exercício profissional, sempre viajei muito. Então, dos 19 anos, de dias úteis só tem 3 anos. O resto eu estava em trânsito. Daí não desgasta o relacionamento. Facilita um pouco, esse tipo de coisa, né? E o terceiro é porque existe aquela mágica fantástica chamada amor. Né? Aí já cria esse negócio todo, né? E esse negócio é tão sério, pessoal, que recentemente eu tive uma oportunidade que há muito tempo eu não tinha. Eu tirei férias. Porque normalmente você que trabalha nesse negócio de logística tira uma semana, enfoca o carnaval, mas não consegue tirar 20 dias de férias. Depois de muito tempo eu consegui tirar 20 dias de férias, peguei a minha esposa e meu filho e fui fazer uma viagem. No 11º dia, a minha esposa chegou, né, no hotel e estava conversando lá com o cara e ela vem com uma outra chave. Eu falei, o que foi? A chave não está funcionando? Ela falou, não, aluguei o quarto ao lado, porque dormir 11 dias direto contigo não dá. Vamos dormir uns dias separados. Eu falei, nossa, mas meu filho foi para o lado do quarto dela. A menina aqui já achou alguma coisa diferente, né? Mas aí onde eu queria chegar, pessoal? Mesmo depois disso tudo, quando eu quase não casei por um problema de logística. Quase o meu casamento foi por água abaixo, por uma ineficiência logística. E não foi nem no e-commerce, não. Foi na logística tradicional. Fui lá eu comprar as coisas de casa. Fogão, geladeira, aquelas coisas todas que você ganha. Porque você sabe que quando você está para casar, aparece uma opção de gente querendo que você se enforque. Ah, falta uma geladeira, eu dou. Aí fui ganhando uma opção de coisa, mas faltava uma estante. Fui lá comprar a estante. Escolhi o produto certo, a estante que cabia lá na parede. Né? Falei para o cara, tem que entregar nesse local aqui. O preço era aquele que eu podia pagar. Tudo foi indo bem. Mas quando chegou naquela pergunta, no momento certo, eu falei, ó, só posso receber no sábado. E aí a resposta do vendedor foi qual? Negativo. A nossa entrega é durante a semana, horário comercial. Aí eu falei, mas o que é horário comercial? De 8 às 17. Eu falei, pô, mas não dá nem mais ou menos para dizer que data é? Como eu já sabia um pouquinho de logística, eu falei, que dia é o itinerário do caminhão? Aí o cara falou, ó, para esse endereço aí, terça-feira. Eu falei, pô, então terça-feira vai chegar Lavaz, terça-feira vai chegar. Qual o horário? O horário, pô, mas não dá para dizer se é de manhã ou de tarde? O cara falou, não dá não. O que eu fiz? Eu precisava trabalhar, minha futura esposa também. Normalmente, nesse tipo de coisa, você recorre a uma pessoa fantástica. Que é quem? A sogra. Né? A minha sogra estava doida que a minha filha dela casasse, porque ia perder um partidão desse. Falou, não, eu vou. Tá bom. Bom, a minha sogra chegou terça-feira,
no dia marcado, às 8 horas da manhã no apartamento. Às 8h01 ela me ligou. Falou, já estou aqui no apartamento. Eu falei, muito obrigado, sogra, mas o horário comercial... Não, só para saber que eu já estou. Às 9 horas ela me ligou. Falou, já estou aqui há 1 hora e a estante não chegou. Às 10 ela me ligou. Falou, já tem 2 horas que eu estou aqui. Às 11 a minha noiva me ligou. Falou, nossa, minha mãe já me ligou 15 vezes. Falei, porra, para mim já ligou 4. E foi assim o dia inteiro. Às 17 horas ela me ligou. E falou, olha, estou o dia inteiro aqui e a estante não chegou. Espero que você seja um marido mais competente do que comprador de estante. Eu falei, nossa, mãe. Eu pensava que o meu sogro que tinha que me mostrado aquele instrumento que cospe pólvora, eu achei que ele que fosse brabo, né? Bom, resumindo, ficou aquele clima ruim, mas o pior ainda estava por vir. Vocês acham que esse foi o pior da história? Não. A logística me complicou tanto que no sábado, isso foi numa terça, no sábado eu fui no meu apartamento, né, com a minha noiva. Comprei lá um vinho, um biscoitinho, a gente ia fazer test drive em alguns equipamentos da residência que estava sendo mobiliada. Quando eu abri a porta, eu falei, entrei no apartamento errado. Porque a minha sogra ficou o dia inteiro lá sem ter o que fazer, que ela fez, mudou as coisas de lugar. O quadro ela não gostou naquela parede, ela botou no outro, o sofá ela mudou a porra toda. Eu falei para minha noiva, se continuar assim não vai dar certo não esse negócio. Né? Então assim, por um problema logístico, quase que eu deixei de ter a oportunidade de continuar casado 19 anos. Agora você imagina isso na logística do comércio eletrônico. Fazer chegar o produto certo, na hora certa, na quantidade certa, no momento certo e por aí afora. Então é isso que a gente vai ver aqui agora. Mas a estante chegou. Bem verdade que eu já estava casado há uns 4 meses, a estante chegou depois. Bom, os 2 maiores problemas que nós profissionais que atuamos na logística do e-commerce enfrentamos são 2 problemas muito simples. Troca de produto, né? Compra uma coisa, recebe outra. Não sei se com alguém aqui já aconteceu. Né? Compra um tênis, recebe um notebook. Né? Compra uma panela de pressão, recebe um quadro negro. Compra um laser point, recebe uma faca elétrica Ginzo e por aí vai. Né? Então, troca e entrega, pessoal. Você estava aguardando receber aquilo para o dia tal, que era o dia do aniversário da sua esposa. E aí o negócio não chegou. E você não tinha comprado outro presente. E aí o que acontece? A sua esposa fala, você nem lembrou de mim. E não adianta esse negócio de você ir ali embaixo e comprar uma florzinha, não. Porque, né, babou, né? Não adianta. Então, esses são os 2 grandes desafios. Muitos deles causados muito antes da logística começar a funcionar. Por exemplo, recentemente, eu tive um outro problema, né? Mesmo depois de 19 anos casado. Estava eu em casa num domingo, recebi um e-mail de um programa desse de milhagem de pontos, múltiplos, não sei o que lá, dizendo, os seus pontos vão expirar amanhã, tantos 1000 pontos vão expirar. Chamei a minha esposa e falei, esse negócio vai expirar. Precisamos fazer alguma coisa com esse negócio aí, a gente corre tanto atrás, o que você está precisando aí? Aí ela olhou daqui, de lá, falou, tem marido? Não, marido não pode. Aí, não, né? Foi lá, um aspirador de pó. Aspirador de pó, beleza. Foi lá no site, olhou, escolheu o aspirador de pó, né? O aspirador de pó aparecia um filminho mostrando como era o aspirador de pó que aspirava as entrelinhas do sofá, onde fica aqueles negócios, né? Aspirava teia de aranha de não sei o que, aspirava água, suco de laranja, Coca-Cola, pedrinha de gelo. O negócio era fantástico. Eu fiquei até preocupado. Falei, Luciane, se você ligar esse aspirador, bem capaz da gente aspirar a mulher lá de baixo. Vai vir pelo negócio, cuidado. Escolheu o aspirador vermelho com uma listrinha dourada, rodinha que não fazia barulho. O negócio era fantástico. Foi lá, pimba, comprou o aspirador pela internet, usando as milhagens do ponto. Né? Eu falei para ela, esse negócio vai demorar pra caramba para chegar, porque de grátis. Né? Botei lá no quadro de avisos, né? Normalmente o quadro de avisos de grande parte de nós é a geladeira, né? Botei lá na geladeira, avisei a Personal Management Home, falei, Personal Management Home, tem uma encomenda aqui que vai chegar, vai vir pela internet. Nisso ela já foi para perto do computador, achando que ia sair lá de dentro. Falei, não, o cara vai trazer pessoalmente, você recebe, vê se está tudo direitinho, se a caixa estiver aberta, você já empurra o cara, a caixa lá para fora.
Beleza? Beleza. Chegou a caixa, chegamos de noite, tava lá aquele aspirador de pó, né? Aquela caixa imponente, bonita pra caramba, cheio de nome em inglês, né? Power Turbo, Tabajara Spravska. Eu falei, caramba, bicho, né? Abriu o negócio, botou na tomada, ligou, o negócio não fez nem barulho. Porra, caramba, aperta aí esse negócio. Aí apertou, aí, né, você como, a minha esposa é advogado, eu administrador, falei, vou ler o manual. Aí você vai lá ler o manual, a primeira pergunta que o manual te pede, verifique se está ligado na tomada. Eu falei, porra, sacanagem, está ligado na tomada. A segunda pergunta que o cara faz, verifique se está com a tensão correta. Aí eu falei, porra, o aspirador é 220. Aí eu falei, porra, Luciane, comprou o aspirador errado. Ah, não, eu não comprei errado. Falei, Aí entrei lá na internet, rastrei tudo e verifiquei que realmente ela tinha optado pelo aspirador errado. O que ela fez? Vamos devolver. Eu falei, ai meu Deus do céu. Se a logística reversa para um negócio comum já é fácil, para o que você compra pela internet então, mas a minha esposa é advogada. O que ela fez? Espalhou todos os acessórios do aspirador na sala e fotografou acessório por acessório, fez um dossiê que tinha 5 dedos de altura, mandou um e-mail lá para a loja que eu comprei e no final assinou e colocou o número da OAB. Puf! Aí o nego olhou, falou, caramba, esses caras são malucos, né? Aí foram lá e trocaram. Pergunto para vocês, o cara de logística teve alguma culpa nisso? Não. O site, por exemplo, e depois eu passei a observar em outros sites, tem site que, quando você acaba de comprar, o cara fala assim, realmente é 220 volts que você quer? Porra, é 220 volts mesmo que você quer, filho? Aí, não, é 110, esqueci. Então isso também é um fator gerador. E atraso na entrega, pessoal, infelizmente, acontece mesmo. Olha lá, aí você está falando, pô, mas isso não acontece. Acontece no Rio, acontece em São Paulo. Olha lá o PROCON do Mato Grosso do Sul. Crescem reclamações contra sites de compras. Está ali, questão entrega. Não sei se vocês lembram, no ano passado, né, a B2W, que simplesmente é o conjunto das 3 maiores empresas de comércio eletrônico, né? B2W nada mais é do que a união Submarino, Americanas.com e Shoptime, né? São as empresas detentoras das maiores vendas pela internet. Não conseguiam fazer entrega e aí ficaram lá suspensa por 72 horas, 3 dias sem vender, pagando multas, né, de alguns milhões, porque não conseguiam entregar. Não sei se todo mundo sabe, a partir desse momento, por exemplo, tem alguém aqui da loja americana, da Americanas.com, né, fizeram, né, trouxeram um CD aqui para o Rio, fica ali em Uaíba, Campo Grande, mais ou menos. Né, porque assim, não dá, o Rio é um grande consumidor. Então, os caras de logística lá têm uma série de problemas. Por que, cara, que tem problema? Porque, infelizmente, ainda não é assim. Eu acho que um dia, talvez, a gente chegue assim. Né? O sonho de todo mundo é esse aqui. Ó. Comprou, já sai uma mãozinha lá e te entrega. Mas ainda não é assim. Eu falo ainda, porque eu lembro muito bem, quando eu era um pouco mais jovem, eu assistia um desenho dos Jetsons. Alguém lembra do desenho dos Jetsons? No desenho dos Jetsons tinha várias coisas que me impressionavam, mas uma delas era o cara que falava no telefone e via a imagem do outro cara. Nossa, eu olhava assim, quando eu comecei a entender das coisas, eu falei, cara, esse Honey e esse Barbera aí tomam algum suco esquisito, porque pro cara imaginar essas paradas aí, o cara não bebe água pura não, bicho. Hoje isso já acontece. Né? Você pega lá pelo Skype, qualquer um de nós aqui pegar uma rede sem fio, você fala com a pessoa vendo. Outra coisa que me impressionava lá do desenho do Jetson é que ele tinha uma esteira, né? Que ele subia assim e o negócio ia andando. Pô, hoje você vai no aeroporto e já tem isso há muito tempo. Então, eu não me surpreenderia se algum dia isso aí acontecesse. Tomara que eu esteja vivo. Né? Por quê, pessoal? Porque quem compra pela internet é extremamente mais ansioso. Comprou pela internet, o cara já tomou o seu dinheiro do cartão de crédito, você já fica, pô, quando é que vai chegar, quando é que vai chegar, quando é que vai chegar, não chegou ainda. Pô, mas você mal acabou de dar o enter, bicho. Mas aquele negócio na sua cabeça, a internet, tudo é rápido. Então tem que ser rápido, tem que entregar rápido. Então isso gera
um desconforto, né? O bom fosse que existisse uma empresa assim, ó, entregando.com. Você comprava, entregando.com, vinha e te entregava. Então, olha lá, perto de você. Mas só, pessoal, que essa parte da entrega é apenas uma da pequena parte de tudo que acontece depois do clique. O grande desafio está depois do enter que você dá, aquela coisinha que está acontecendo lá atrás que você não está vendo, né? Que é isso aqui, ó. É o cara que está por trás dos bastidores. No nosso caso aqui, é o meu amigo ali que está ali no computador, é outra menina lá que está ficando desesperada porque eu me movimento, ela tem que ficar com a câmera me seguindo, né? É uma porção de gente que tem por trás para concretizar aquela sua compra. E normalmente quem está por trás somos nós, a galera de logística que está lá. Você deu um enter, começa a acionar uma porção de gente para fazer a coisa acontecer. Só que você deu um enter, você estava com insônia, acordou de manhã, madrugadinha, 2h30 da manhã, acessou a internet, viu uma oferta, pimba, fez uma compra, 2h30 da manhã. O outro acordou às 3. O outro está no trabalho, estava lá no Facebook, viu um negócio, pimba, comprou. Né? Porque tem gente que tem insônia e aí vai comprar as coisas. Né? E só que, assim, é 24 horas, 7 dias por semana. Quais são os desafios grandes que tem, pessoal? Bom, tudo começa aqui. O primeiro desafio que o cara da logística enfrenta é quando algum de nós escolhe e toma a decisão de comprar lá na internet. O primeiro desafio é numa atividade logística lá, que quase não é muito falada, que inclusive nós estávamos conversando ali no corredor também. É muito comum quando a gente começa a estudar ou a se dedicar à logística, a gente achar que logística é só transporte, né? Só que tem uma atividade lá da logística, né? Quem gosta lá do Balu, ele divide em atividades primárias e atividades de apoio. As atividades primárias são 3, não são? Caiu na prova isso, não caiu? Quais são as atividades primárias? Transporte. Não, armazenagem não, é de apoio. Transporte, manutenção de estoque e processamento de pedido. Tudo começa no processamento de pedido, é o pontapé inicial. Errou na prova, viu? Não deu mole. Quando for assim, você tem que preparar um elemento técnico de apoio, ETA. Sabe o que é o ETA? Elemento técnico de apoio é aquele papelzinho que você leva para na hora que você esquecer, você pega o elemento técnico de apoio, pode ser cola também. Ou, para quem estuda administração, vai dizer que vai fazer um benchmarking. Eu fiz um benchmarking com um amigo, né? O meu filho veio com uma dessa outro dia. Eu perguntei para ele assim, ó, você sabe que nós, administradores, temos que aprender a fazer a pergunta certa, né? Você pergunta para um moleque de 14 anos, como foi a prova? Ele diz, foi bem. Pô, não adianta nada, não é isso que você quer saber. Aí eu fico pensando o seguinte, como fazer uma pergunta para um moleque de 14 anos sobre a prova? Aí, pô, fiquei pensando, peguei todos os meus livros que eu tinha estudado na minha vida e descobri. Falei, agora eu vou pegar ele. Chegou ele lá, eu falei, quantas questões tinha a prova de matemática? Ele falou, 10. Quantas você sabia de primeira? 7. Eu falei, opa, já tirou 7. E as outras 3, filhão? Ele falou, uma eu fiquei pensando, eu acho que eu acertei. E as outras 2, filhão? Ele falou, uma eu chutei. E a outra, filhão? Fiz um benchmark com uma amiga minha, cabeçudona lá da sala, dei uma olhadinha, falei, porra, fez benchmark? Não, Matheus, você colou. Ele falou, se não quer eu não te conto. Eu li num livro seu aí que esse negócio de olhar as melhores práticas é benchmark. Então, não faz isso não, porque o cara tá vendo, vai puxar a sua orelha, né? O que acontece quando o cara entra no site, pessoal? O que uma empresa que venda pela internet precisa saber seu? Precisa saber o nome do seu pai? Precisa saber a sua data de nascimento? Precisa saber só 2 coisas. 2 só. Precisa saber o número do seu cartão de crédito ou, se você não for um boleto bancário, e o CEP da sua residência para saber se é área de risco ou não. Só isso. Você entra no site, o cara manda você preencher um cadastro, bicho, que, porra, pede para você pegar o número do PIS. Porra, nem sei o número do PIS. Número do passaporte. Data da última vacinação. Porra, aí já complicou. Só que o tempo está correndo. A partir do momento que você entrou ali, já tomou a decisão de compra, o tempo está correndo. Então, a primeira atividade que começa a impactar na logística é a atividade de processamento de pedido. Porque vocês também já devem ter lido ou aprendido que existe um negócio em logística chamado ciclo do pedido. O
que é o seguinte, é do momento que você compra até entrega. O que teve no meio do caminho, o consumidor não está vendo, ele não quer saber. Ele quer saber o seguinte, fiz um pedido no dia 21, já é dia 22 e esse negócio não chegou. Está demorando muito. Pô, mas ele não quer saber. Ih, mas foi dia 25 e tinha um final de semana. Não, na internet não tem esse negócio de dia útil, não. Todo dia é útil, toda hora é útil. Então o primeiro desafio já é aqui. Se uma empresa quer ter bons processos de logística, a primeira coisa que tem que fazer é o seguinte, cara, olha lá para o processamento de pedido, vê se está fácil, porque senão complica. Olha lá se o produto tem 110 e 220, se você não vai já fazer um testezinho para falar, 220 mesmo que você quer? Porque senão esse negócio vai ter que voltar para você. O consumidor vai devolver, e aí já complica. Bom, se fosse só isso era bom. Finalmente você vai lá e clica, coloca no carrinho e compra. Beleza, a partir dali você já fechou o seu computador, o banco já debitou no seu cartão de crédito e você então já acionou o cronômetro e falou, esse negócio daqui a pouco está chegando. Porque você comprou um computador novo e precisa mostrar para o seu amigo, para o seu colega da faculdade, para qualquer pessoa que o seu computador novo já chegou. Inclusive, quando você compra uma coisa que é muito desejosa, né, você nem joga a caixa fora. Né? Você deixa a caixa assim, lá, bem guardada. Televisão na porta do apartamento dela. Eu queria mostrar para todo mundo que ela comprou uma televisão. Porque teve uma época da minha vida que eu fazia um trabalho social lá no prédio onde eu moro. Né? Eu, uma vez, vendo o Jornal Nacional, vi que vários assaltos a apartamentos, os ladrões descobriam que a pessoa não estava em casa por causa da pilha de jornal que ficava na porta. O que eu fazia? Perguntava para o porteiro, quem está viajando? Ele falou, 309. Eu passava lá e pegava o jornal para eu ler. Economizava uma grana e achava o vizinho. E aí eu via que tinha gente que mantinha a caixa lá na porta. Né? Botou lá o negócio, passou o seu cartão de crédito, vem o primeiro problema. Será que tem estoque desse produto que o cara comprou? Aonde está esse estoque? O cara comprou lá em Quixeramobim, no Ceará. Pô, a loja americana tem 10 CDs espalhados no Brasil. De onde é melhor mandar? De onde é mais barato? É mais barato mandar do Rio, de São Paulo, do Espírito Santo. Pô, tem a questão tributária. E você já deu um enter e já foi dormir. Só que o cara de logística agora tem que fazer o seguinte. Beleza, pô, eu tenho estoque aqui na Bahia, mas esse estoque já está comprometido. E aí? Só que você nem está vendo isso. E o maluco lá está pensando, de onde eu vou pegar esse produto? Pô, se eu pegar daqui vai ter uma promoção. Daqui a 2 dias eu não vou ter produto para mandar para a loja. Eu tive uma oportunidade de ficar 2 anos e meio trabalhando na Casa e Vídeo. Em 2 anos e meio, são exatamente 30 meses. Em 30 meses, eu vivenciei 150 liquidações malucas no mínimo. Porra, toda semana era liquidação maluca. Eu conhecia todos os estacionamentos da nossa cidade, onde tinha loja da Casa e Vídeo próxima. Porque eu tinha que várias vezes deixar caminhão lá parado com produto dentro para atender a loja. Então, assim, porra, eu tinha que tomar várias decisões. Então, o primeiro desafio, pessoal, é o cara saber aonde está o estoque e de onde é economicamente melhor eu suprir esse cliente. Não necessariamente pode ser de onde está mais perto. Né? De repente, por alguma questão, você vai mandar mais longe. Bom, então acabou o problema dele, ele já decidiu de onde ele vai mandar aquela prancha alisadora de cabelo, né, de R$19,90, vermelha, 110 volts para Quixeramobim. Ele já viu que é do CD de São Paulo. Pô, já resolveu o problema? Não. O CD de São Paulo recebe algumas centenas de milhares de pedidos por dia. Prancha alisadora, HD, computador, tábua de passar, amassador de alho, descaroçador de azeitona, né? Só para ter um número. Quantos itens você acha que uma loja dessa de comércio eletrônico tem? Vou pegar a Casa e Vídeo, que é o seu número. Quantos itens você acha que a Casa e Vídeo tem dentro do armazém dela? Tem alguém aqui que trabalha na Casa e Vídeo? Porque às vezes tem alguém, o cara fala, não, não é isso não. Aí fala outro número, então, né? Quantos itens vocês acham que tem? 1.000?
2.000, 3.000, quantos? 5, quem dá mais? Mais, bem mais, quantos bem mais? 10, né? Normalmente de 15 a 18 mil itens diferentes, né? 18 mil itens diferentes espalhados em 45 mil posições dentro de um armazém. Imagina 45 mil apartamentos que o produto está lá espalhado lá. Pranchinha alisadora 110 vermelha, pranchinha alisadora amarelinha vermelha, porra, assim, um cafundé. Bom, qual é o segundo desafio do cara? Fazer a separação. Que nós em logística gostamos de um nome bonito, né? Você sabe que brasileiro adora termos, né, americanizados. Em vez de a gente falar separação, você fala, não, eu sou auxiliar de picking. Aí o cara, pô, como é que é? Auxiliar de picking. Ah, pô, né? Tem lugar que chama picking man. Aí o cara chega e fala, pô, sou picking man. Nada mais é do que o separador, coitado, que fica o dia inteiro andando lá. Bom, nessa atividade já entra uma outra complexidade. Imagina o cara ter 40 mil posições para achar aquele produto. O sistema diz para ele ir lá naquele lugar, tem um WMS lá bacana, um sistema de gestão de armazém. Ele foi lá e pegou aquela série de produtos, mas na hora de botar a etiquetinha do seu nome, ele olhou para o lado e botou a etiqueta na caixa do lado. E aí você comprou uma prancha alisadora vermelha e recebeu um ferro de passar. Que até dá para botar o cabelo lá e passar. No meu caso, não mais, né? Mas de muita gente dá. Por quê? Porque o cara fez o picking, tudo certinho, mas na hora de apor a etiqueta, foi pro saco. Botou a etiqueta errada. Alguém já podia falar, poxa, mas aí você tem que ter uma dupla conferência, você tem que escanear, tem uma cacetada de coisa que tem que fazer. Mas isso já é mais um desafio. Operação de separação. Você imagina você está num armazém, 450 pessoas trabalhando, 24 horas, parece um formigueiro. Com horário de corte, tudo que recebeu até aqui tem que separar, ir para a rua. Né? Alguém aqui trabalha em operação? Bacana, né? Não tem como sentir sono. O negócio é frenético e você tem que tomar cuidado, porque algumas operações o cara de empilhadeira parece que está na Fórmula 1. Você fala, cara, né? E o cara tem que, né? Não é assim? Então, outro desafio é na hora lá de fazer a separação e o endereçamento de mandar para o cliente. Daí você recebe coisa trocada, o cara olhou para o lado, botou etiqueta, o cara não sei o que lá, o seu nome, o seu endereço não estava legível e o cara etiquetou assim mesmo e por aí vai. Ah, os problemas já acabaram? Não. Aquele negócio sai dali, né, numa carreta que tem 4.500 caixinhas dentro, dentre as quais a sua pranchinha alisadora, que para você é a coisa mais importante do mundo, porque você vai ter que ir numa festa e precisa usar a pranchinha alisadora. Para você não interessa as outras 4.152 caixas que tem lá dentro, interessa a sua. Só que o transportador bota aquilo tudo junto, não é isso? Ele vai lá, bota tudo junto dentro do caminhão, leva para um outro lugar e começa a fazer separação, né? Começa a fazer a roteirização. Vamos usar aqui o exemplo do Rio de Janeiro, né? Imagina o cara receber 4.000 caixinhas para entregar, tem 50 da Baixada Fluminense, 4 para Angra, 22 para a região sul Fluminense, Resende, Barra Mansa e não sei o que. Tem aqui não sei quantas, Copacabana, não sei o que, Tijuca, Vila Isabel, Grajaú, Caxias, Nova Iguaçu, Coelho da Rocha, Itaguaí, Pará. Porra, aí o cara tem que destrinchar aquele negócio todinho, pega 4.000 caixinhas e começa a reagrupar, porque aqui tem um outro desafio. Em qualquer lugar entra qualquer caminhão na nossa cidade? Não. É isso? Por exemplo, um dos pontos do Rio de Janeiro que tem maior movimentação de mercadorias é o Saara. Saara vende todo dia. Por exemplo, no Saara, se você tiver que fazer alguma entrega lá, você tem que chegar antes das 7 da manhã, largar o seu veículo lá na central do Brasil ou por ali próximo, e tem que sair antes das 16, porque se não sair antes das 16, só depois das 19.
igual o Saara, tem uma série de áreas de restrição. Existe lugar que já não entra qualquer tipo de caminhão. Por exemplo, vocês devem ter visto aí, a Braspress, por exemplo, tem vários caminhões pequenininhos chamados VUCs, VUC. Veículo, o que é? VUC, VUC, Veículo Urbano de Carga. Veículos pequenininhos para tentar driblar esse tipo de coisa. Então, o cara até quer te entregar, toda aquela parte lá correu legal, mas chegou aqui, o caminhão de transferência chegou às 9 da manhã, esquece. Só vai no dia seguinte. Só que você estava esperando a pranchinha alisadora. E aí, você não quer saber. Bom, o problema foi e finalmente o cara conseguiu chegar na sua casa. Você não estava lá e aí ele não conseguiu entregar. Voltou, botou na rota do outro dia, o cara saiu do centro às 19 horas, voltou para a empresa, chegou lá às 21 horas, descarregou tudo que tinha vindo do mercado, botou na rota de novo e mandou o motorista passar lá na sua casa de novo. Só que aí o cara deixou o seu por último, ele começou de trás para frente, quando chegou lá você não estava de novo. E aí nessa hora você já está soltando foguete de alegria, né? Você já está chamando todo mundo de meu lindo, né? Porque quando você fica muito nervoso. Então pessoal, não é fácil, a gente só vê isso aqui, ó. A gente pensa que só existe isso aqui, ó. Tudo isso aqui, né? Você está dormindo e esse tipo de coisa está acontecendo, né? Então os desafios são imensos. Muitas das vezes até a gente é um pouco injusto, pessoal. Eu tive uma oportunidade de trabalhar numa transportadora. A transportadora é o elo da logística mais maltratado. Apanha de tudo quanto é lado, às vezes nem sempre tem todas as culpas, mas apanha porque o cliente fala assim, não chegou aqui. Aí é a transportadora, é a transportadora, é a transportadora, é a transportadora. E às vezes não é. Como é que faz para superar esse desafio? Alguém pode estar achando, coitado daquele garotinho, né? Tudo na vida podia ser pior, pessoal. Não podia? Imagina se em vez de ele estar na frente do cara, ele estivesse atrás. Era muito pior. Eu nem consigo imaginar ele atrás daquele cara ali, mas na frente já está difícil, né? É possível superar desafio logístico? Claro que é. Claro que é. Meirinho, é possível ter uma operação 100% perfeita? Dificilmente, a não ser que você esteja disposto a gastar muito dinheiro. Porque vocês sabem também que em logística existe uma palavra fantástica, chamada trade-off. Trade-off é um negócio muito maneiro, né? Por exemplo, um dos trade-offs é nível de serviço e custo. Cara, você pode colocar 4.000 caminhões para sair com as 4.000 caixinhas que chegaram. Só que isso vai custar exorbitante e talvez nem tenha condição operacional de fazer. Então, assim, né? Mas tem como minimizar eventuais problemas. Vai ser sempre 100%? Provavelmente não, mas você consegue melhorar um pouquinho. Ao longo do tempo, pessoal, eu, como falei para vocês, venho aprendendo muita coisa. E uma das coisas que eu mais tenho aprendido é que no marketing existe o negócio dos 4 P's. Não é isso? Todos nós, quando começamos a estudar marketing, o cara chega lá e fala assim, olha, teve um cara chamado, como que esse cara, quem foi o cara que inventou lá o composto de marketing? Pô, já vi que vocês gostam mais de logística do que de marketing, né? Quem foi? Abraham Lincoln? Não, rapaz, Abraham Lincoln não. Vocês estão até me lembrando uma pessoa que eu encontrei no avião, que tinha muito medo de andar de avião e me perguntou se eu fazia alguma coisa. Eu falei, faço, eu rezo. Ela falou, você reza para Santos Dumont? Eu falei, não, Santos Dumont não é santo, né? Então esse negócio foi o Theodore Levitt. Ele definiu lá o composto de marketing e ele, coitado, lá no iniciozinho, ele se contentou com 4 P's. Hoje o nego já diz que tem 8 P's. Né? No marketing, por exemplo, a gente aprende que grande parte das estratégias mercadológicas são apoiadas no produto, no preço, na praça e na promoção. Né? E aí eu fiquei olhando, poxa, mas a logística, cara, pô, o que apoia a logística? Ah, tem as atividades primárias, tem as atividades de apoio, tem o nível de serviço, tem o trade-off, tem não sei o que lá. Só que no dia a dia, cara, eu fui aprendendo que na logística tem 3 grandes coisas que te apoiam.
Existem muitas, né? Muito mais do que 300 talvez. Mas tem 3 grandes coisas que sempre me ajudaram todas as vezes que eu tive grandes desafios. E eu decidi então fazer um triângulo. A base de qualquer operação logística, na minha opinião, são as pessoas. Não adianta você ser da empresa multinacional, hiper mega power Tabajara, com os sistemas mais fantásticos, com a tecnologia, Infralink, Between, Robriosk. Não adianta nada disso se você não tiver pessoas engajadas e capacitadas. Outra coisa que eu aprendi, principalmente quando você começa a lidar com volumes muito grandes, como a gente viu aqui do comércio eletrônico, além de você ter pessoas, você precisa ter processos. Você precisa ter algumas rotinas, algumas coisas que fazem nortear aquele negócio, porque senão o volume é tão grande que se cada um quiser fazer de uma forma, não dá certo e bate cabeça. Se todo mundo quiser sair etiquetando ao mesmo tempo, não rola. E a terceira coisa foi a tecnologia. No fundo, eu até inventei uma sigla para essa encrenca, que era o PPT. Mas aí eu fiquei preocupado do Bill Gates me processar, porque PPT é o PowerPoint. Aí eu falei, não posso usar o PPT. Mas eu venho aprendendo que ao longo do tempo, pessoal, se você tem um grande desafio, como é na logística, no e-commerce, procure olhar para essas 3 coisas. Eu, por exemplo, já peguei situação que o cara separava errado. Você sabe por que o cara separava errado? Porque ele enxergava mal e a iluminação era ruim. E aí ele enxergava pouco. Fulano, por que você nunca falou que você enxerga pouco? A gente compra um óculos para você. Não, chefe, eu sou separador, não posso. Não, pode, cara. A luz está ruim. Vamos melhorar a iluminação. Então, assim, pessoal, o tempo todo você tem que estar avaliando. E, finalmente, você tem que procurar reter as pessoas. Logo, pessoal, quem trabalha com logística tem que gostar de gente. Não tem como. Eu, por exemplo, sou um bebedor de café inveterado. Eu bebo muito café, até mais do que a saúde, os médicos recomendam. E eu descobri porque que eu bebo muito café. Eu, durante muitos anos da minha vida, trabalhei em operação. Até por isso que eu tenho pouco cabelo. Porque rodava 24 horas. E aí, toda hora que eu podia, tinha um grupinho lá, eu parava para tomar um café, para saber dos bizus, o que estava acontecendo, qual era a parada, o que estava. O tempo todo eu estava sabendo. Aí, de vez em quando, eu descobri assim, eu quero parar porque não recebeu hora extra. Não, cara, que isso, deve ter sido algum problema, peraí que eu vou saber. Aí ia lá, bicho, não, deu um problema na folha de pagamento, aí reunia todo mundo, hora extra não saiu hoje, mas amanhã vai estar depositado na conta. Então o senhor está garantindo? Tô. Se você não está ali, está lá na sua sala, lá, jogando paciência, vai dar meia-noite, o nego vai parar aquele negócio e você nem soube. Então, o tempo todo, pessoal, tem que estar junto com as pessoas, tem que mostrar pro cara, se você mandar isso aqui errado, isso vai dar esse trabalho. Olha só, isso aqui, é a nossa empresa, não sei o que lá. Eu já peguei situações que eu fotografava assim, produto amassado, e reunia assim a galera e falava, cara, essa é a empresa que a gente quer trabalhar. Produto amassado, imagina, a sua esposa vem aqui ver isso. Então assim, não adianta, tem que gostar de pessoas. Só isso, Meirinho? Infelizmente, não. Precisa de mais algumas coisas. A base é as pessoas, mas, como eu falei, precisa ter bons processos. O que é ter bons processos? Cara, identifica o que é importante, os processos-chave, vá lá e veja e tente fazer o quê? Definir para que aquele negócio serve. Para que serve o cara pegar a caixa, dar 3 sacudidinhas e virar a caixa de cabeça para baixo? Para que serve isso? Alguém mandou fazer assim. Mas por quê? Faz aquela pergunta dos 3 porquês. Existe uma metodologia muito interessante. Pergunta 3 porquês. Se o cara respondeu os 3 porquês, é porque está certo. Se não respondeu, tem alguma coisa. Tem muitas coisas que as pessoas fazem porque alguém falou para fazer, porque alguém disse que era. E logística, pessoal, a gente o tempo todo precisa otimizar o quê? Fluxo de material e informação, encurtar a distância e fazer mais rápido. Então, tudo que é desnecessário, corta. Mapeia o processo, busca com a galera sabe o que é melhor. Fulano, por que você faz assim? Não, melhor assim, chefe. Mas por que você não faz? Porque nunca ninguém me perguntou.
Grande parte dos problemas operacionais acontecem porque as pessoas não perguntam a quem está fazendo a operação. Vou dar um caso para vocês. Trabalhava na Novart, multinacional suíça, né? E uma das nossas fábricas fabricava chupeta e mamadeira, de uma marca líder no mercado chamada Lilo. A chupeta, ela vem numa embalagem que tem uma cartolina por trás e uma bolinha de plástico colada na cartolina, chamada de blister. Aquele negócio é uma bobina de plástico que entra numa máquina, né, desce uma forma aquecida, faz aquele formato da bolinha da chupeta e cola no papelão. Pô, só que isso numa velocidade hiper mega power rápida. Qualquer diferença de 1 milímetro na bobina, o que acontecia? Igualzinho acontece na sua impressora. Quando você coloca a folha um pouquinho torta, o que acontece com a impressora? Embola tudo, né? Aí você tem que ficar lá puxando, aí a folha quebra lá dentro, arrebenta lá dentro, para a impressão, igualzinho lá na fábrica. Várias vezes a gente começou a ter problema de parada da produção porque a bobina vinha com 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos. Não sei aqui quantos já tiveram a oportunidade de trabalhar em multinacional, mas multinacional tem umas coisas fantásticas. Fizemos uma reunião com todo o corpo de diretores e gerentes para discutir o problema, né, da parada da produção. O cara da qualidade fez 35 gráficos, mostrou várias fotos, né, uma manhã inteira. E reunião de multinacional é muito legal, porque tem suco de laranja, maracujá, 35 tipos de biscoito, né? Aquele negócio arregado mesmo, né? Porra, tava lá na reunião e o cara fica passando aqueles negócios lá e o nego fica lendo e-mail, né? Todo mundo leva uma opção de papel para se defender, para quando o bicho pegar, falar, eu já avisei ele. É assim a vida real. Tava lá eu trabalhando e eu era lá o gerente de supply chain da encrenca. E aí tava eu lá. Nisso vem o Souza, que era o supervisor da almoxarifado. Um senhorzinho já, coitado, né? Cabeça branca, bem magrinho, veio com o jalequinho dele, sala toda assim de vidro, e ele precisava que eu assinasse lá um documento. Ele passou lá, olhou para mim e mandou logo um gestual. Aí eu falei, o Souza está querendo falar comigo. A reunião tinha dado aquele intervalo, eu fiz um gestual para o Souza. O Souza percebeu, pediu da licença, entrou na sala. Só tinha diretor e gerente. Souza aproveitou que entrou na sala, já se apropriou de alguns biscoitos recheados, foi botando no bolso, porque, pô, o cara também queria compartilhar daquele momento conosco, né? Me perguntou assim, o que está acontecendo aí, chefe? Souza viu uma porção de bobina lá na sala, né? Sala de reunião, uma porção de bobina de plástico. O que está acontecendo aí, chefe? Falei, ih, rapaz, Souza, porra, cara, nem deu tempo de falar, cara. Convocaram uma reunião aí para falar daquele problema da bobina, cara. É mesmo? Qual é o problema? O problema é que a bobina está vindo com a variação de milímetro, mas fica tranquilo. Cara, o gerente da qualidade já viu aqui, ele vai para Nova Zelândia semana que vem, vai fazer Nova Zelândia, Inglaterra, Namíbia e Paquistão para descobrir essa solução aí, cara. Vai resolver essa encrenca toda. O cara da produção, pô, vai fazer também um curso em Ohio de métodos estatísticos de controle de processo de bobina, também vai resolver. Pô, eu, cara, também vou ter que fazer uma visita lá no fornecedor. Ah, ali em Jundiaí, eu falei, não, vou lá na matriz. Pô, né, na Suécia, vou passar uns 8 dias lá vendo esse negócio. Ou seja, todo mundo já tinha arrumado um tour para fazer. O Souza virou para mim e falou assim, chefe, qual é dessas bobinas aí é a certa? Eu falei, Souza, a bobina certa é essa aqui. Ele falou, chefe, me empresta essa bobina, eu vou levar lá para o recebimento, vou encostar ela na parede e vou fazer um risquinho assim com a caneta. Todas as bobinas que eu receber eu vou encostar lá. As que tiverem para cima ou para baixo do risquinho eu devolvo. Eu falei, porra, Souza, você vai acabar com a nossa viagem, pô. Fala baixo, calma. Souza, falei, Souza, pega mais uns biscoitos aí, você tá muito nervoso, toma um suco. O Souza foi, eu falei, porra, o cara tá certo, bicho. Nós estamos inventando aqui um negócio desnecessário. Aproveitei enquanto o cara estava apresentando, fiz uma apresentação em PowerPoint. Claro que eu não fiz um risquinho na coisa, né? Botei um tapete embaixo, uma faixa luminosa com laser, um negócio, porque eu era diretor.
Não ia simplesmente chegar lá para os meus companheiros e falar para fazer um risquinho. Né? Falei, não, bota um infravermelho, se não interceptar a bobina, uma balança de mega hiperprecisão blindada para não entrar vácuo. Inventei umas histórias, mas o conceito era exatamente o do Souza. O que faltou, pessoal? Faltou perguntar para o cara, bicho, qual é o problema? E o cara dizia, faz isso aqui, foi o que a gente fez. Então, muitas das coisas a gente não resolve, porque não conhece o processo in loco, não se dá ao trabalho, ou não tem tempo, ou tem outras prioridades, não vai lá ver e não pergunta para o cara. Pô, cara, o problema é esse, o que faz? E a solução era simples, economizou um montão de grana para a empresa. Eliminar as atividades que não agregam valor, desenhar novo processo, capacitar a equipe. Uma das coisas que acontece é que a gente muda as coisas e não avisa os outros. Muda o negócio e não avisa todo mundo. Manda um e-mail achando que todo mundo vai ler o e-mail e vai entender. Parece aqueles negócios de advogado. A partir do dia 22 só é permitida a entrada na fábrica com sapatos, botas de biqueira de aço, capacete hiper mega com CA 3549/2 até 2003 e cumpra-se. Pô, cara, aí o vigilante que chegou lá 2 horas da manhã, não acessou o e-mail, não sabe, toma um esporro, porque o cara entrou sem botina. Então assim, pessoal, mudou alguma coisa no processo? Reúna a galera e fala, cara, agora é assim. Por causa disso, disso e disso. Antes era assim, dava esse problema. Agora é assim. Porque aí o cara que ele vai fazer, ele vai comprar o novo processo e vai te ajudar. E definir indicador de desempenho. Outra coisa que eu venho aprendendo também ao longo do tempo é que é o seguinte, medir é importante, pois não se melhora o que não se mede. Em logística você tem que medir muitas coisas. Como é que você sabe se a sua produtividade é boa ou ruim? Pô, mas todo mundo trabalha muito. Isso é bom ou ruim? Quantas caixas todo mundo separa por hora? De repente tem um que separa 20 mil e outro separa 1000. Alguém está carregando alguém nas costas. Então, procure definir alguns indicadores de desempenho, métricas. O simples fato de você medir vai melhorar a performance. O simples fato de falar, opa, agora o nego está medindo esse negócio. Quantidade de pedidos e expedidos errados. Opa, agora o nego está vendo. Se possível, atrele isso... Vai acabar a bateria, sinal de que está muito longo. Ih, caramba, então já vamos. Né? Ou seja, procure definir coisas para você medir e falar, cara, aqui a gente precisa melhorar. Aqui vamos melhorar mais tarde. E finalmente, né, pessoas, processos, tecnologia. Tecnologia eu tenho uma preocupação muito grande, pessoal. Cada um de nós, às vezes, é muito impulsionado pelo modismo. A gente viu um negócio novo e já fala, pô, isso aqui é a solução. Eu lembro exatamente o dia que eu tive a minha primeira aula de informática na minha vida. Né? Lá pelos idos de 1984, quando muitos aqui também não eram nascidos. Aí, ó, o cara fez o mesmo curso que eu, CEOP, ó, não é isso? Curso de Basic. O professor chegou para dar aula e não tinha esse negócio de ter computador, não. O cara chegou e falou assim, pessoal, computador é a coisa mais burra que tem. Cara, mas pô, eu tô achando que o computador é a solução, você está dizendo que é mais burro? Se você colocar lixo, sai lixo. E isso me marcou tanto que hoje eu vejo o seguinte, tem uma porção de gente que tem aparatos tecnológicos e que não usam nem um pouco. É só a gente usar para o nosso celular. Nosso celular tira foto, filma, faz pipoca, faz uma cacetada de coisa e a gente não usa quase nada. Poucos de nós usam todos os atributos que um celular tem. Então é muito comum quando eu vejo pessoas terem problema na logística, falar assim, vamos automatizar, vamos botar tecnologia. Cara, se botar tecnologia e o processo e as pessoas forem ruins, você só vai estar automatizando o problema. Não vai resolver nada. O que para mim é tecnologia, pessoal? Tecnologia para mim deveria ter o grande objetivo, né, propiciar informação para tomada de decisão. Informação para mim é uma coisa também que eu aprendi muito cedo. Informação, ela tem uma junção de duas palavras e o finalzinho é ação. Tudo que você tem de informação e não serve para tomar ação, não serve para nada. Por exemplo, a minha esposa, né, como grande parte das mulheres que gostam de dirigir, gosta de dirigir, mas não teve a oportunidade de entender muito sobre mecânica, sobre esse tipo de coisa. Acha que automóvel é botar a gasolina, olhar se o pneu está baixo quando alguém avisa, virar a chave e ir embora.
Se bem que também tem homem assim. Um dia ela foi me dar uma carona. Pegou o carro e eu falei para ela assim, Luciane, tá acendendo uma luzinha aí no painel. Existe um indicador aí no painel, quando acende uma luzinha, é sinal de que é um alerta. Você tem que tomar alguma ação. O que você fez? Ela falou, você sabe que eu nem reparei? Eu falei, pô, mas tá acendendo essa luzinha. É a luz de óleo. Essa lâmpada aí que você achou que desde sempre era só para mostrar o filme do Aladdin, não é, Luciane. É para mostrar que tem algum problema no óleo. Você sabe o que ela fez? Olhou e falou, é mesmo, tá acendendo essa luz. Deu 4 pancadas assim no painel, a luz apagou, porque a lâmpada deve ter caído. Ela falou, pronto, parou de acender. Eu falei, Luciane, mas porra, acho que agora você tem 2 problemas, né? Um que vai continuar com o problema do óleo e o outro que agora você ferrou o painel de tanta porrada que você deu. Então, informação, pessoal, se você não tomar nenhuma ação, não adianta de nada. A tecnologia deveria ser uma ferramenta para nos possibilitar facilidade de informações para tomada de decisão. Não necessariamente a tecnologia mais moderna, mas sim aquela que te possibilita a melhor tomada de decisão. Por exemplo, é muito comum em operações logísticas o cara trabalhar com coletor de dados. Uma das coisas muito complicadas é que o cara que está separando alguma coisa, ele precisa usar a mão. Aí ele está com um coletor de dados na mão e precisa pegar uma caixa. O que ele faz? Larga o coletor em algum lugar. Ou tem lá aquele, né, cartucheira, que ele larga o coletor. Larga, pega, cai, não sei o que lá. Uma das coisas que você poderia utilizar, coletor, por exemplo, no dedo, ó lá. Tem um anelzinho aqui e o cara fica com a mão livre. Essa tecnologia te ajuda na produtividade. O cara não precisa ficar largando o coletor toda hora, né? Isso aqui é um anel, né? O cara encaixa aqui no dedo, chega em frente à caixa, aponta, beleza. Pô, essa tecnologia talvez vá me ajudar, né? Existem outras, por exemplo, né? Tecnologia que o cara não anda com papel, não anda com nada. Ele entra num corredor e tem várias luzinhas acesas dizendo, ó, esse pedido aí, você pega tanto desse, tanto desse, tanto desse. Aparece aqui, ó. Pega 4 pecinhas aqui. Essa tecnologia, talvez para alguns produtos, se pague. Ela auxilia na tomada de decisão. Tem algumas outras, né? Tecnologia de que o cara ouve o que tem que separar, né? O negócio, ó, para quem gosta de colocar na prova, voice picking. O cara anda com um headset e o computador fala assim para ele, vá até a rua 49. Aí o cara vai na rua 49. Agora, chegue na prateleira 17. Aí o cara chega na prateleira 17. Pegue 4 caixas do produto 125, 39 e 48. Aí o cara pega e ele vai falando, ok. Aí, ok, vá para a próxima tarefa. O cara trabalha com a mão livre, sem nada na mão, sem papel, sem coletor, sem nada. Alguém logo de cara fala assim, mas se o cara tiver um sotaque, o cara for meio arretado, né, funciona? Funciona. Normalmente eles gravam as vozes de todo mundo e tentam lá fazer algumas coisas. Essa é uma tecnologia que está sendo usada por aí. Bom, fechado esse ciclozinho aqui, pessoal, se você tiver oportunidade e poucas horas de sono, você provavelmente vai conseguir superar grande parte daqueles desafios lá que aquele menininho estava tentando fazer. Porque o objetivo, pessoal, deveria ser esse aqui, ó. Olha só o que essa empresa aqui colocou. Não vendemos flores, vendemos logística. O negócio dele não é comercializar flor. Quanto tempo você acha que ele pode demorar para entregar uma flor que alguém comprou? Pouquíssimo tempo, né? Então, essa empresa aqui, por exemplo, a pena que não dá para ler, ela, por exemplo, colocou lá, não vendemos flores, vendemos logística. A flor é apenas uma coisa que segue lá. Bom,
Vou abrir para perguntas, mas só gostaria de deixar aqui alguns contatos lá, porque sei que uma opção de gente está com fome, de repente não vai ter tempo, ou tem gente que depois vai querer saber como, de logística talvez não queira saber nada, mas o cara aqui vai perguntar, como faz para preparar um instrumento técnico de apoio sem que o professor ache? Isso ele vai me perguntar. Né? Eu normalmente compartilho muitas das coisas, eu tenho um blog, né? Como todo mundo que é antenado, né? Eu tenho um blog, que é aquele lá, ó, hrmlogistica.wordpress.com. A gente normalmente faz parceria com uma série de empresas. A gente fez agora, semana passada, uma parceria com uma editora de livros. Então a gente sorteia livro, faz umas brincadeiras interessantes para tentar motivar o pessoal, né? É totalmente free, 0800. Esse é um blog que normalmente tem uns 7.000 acessos por mês, né? Então tem gente de tudo quanto é lugar trocando experiência. Normalmente eu divulgo todos os dias as principais notícias de logística que eu percebo ser interessante, escrevo alguns artigos, publico lá, e é um espaço aberto, qualquer um pode ir lá e comentar, não concordo, concordo. É uma forma de repente, para quem gosta, procurar se manter atualizado. Você se cadastra lá, recebe todo dia um e-mailzinho com a notícia que está rolando, né? Só sobre logística, eu não consigo muito fazer sobre outra coisa, então acho que vale a pena. Ainda dá tempo de vocês, quem quiser participar desse sorteio, né? A Qualimark, que é uma parceira nossa aqui, está disponibilizando 2 livros para ser sorteado, e você vê como é que é o mundo, né? Eu, por exemplo, não conhecia ferramenta de sorteio pelo Facebook. O Facebook tem várias ferramentas de sorteio automático. Uma delas chamada sorteio.com. Você cria lá um sorteio, cadastra lá e o próprio Facebook, no dia que você quiser, ele sozinho escolhe lá e manda. Porque senão ele vai falar assim, esse cara aí eu já sei quem vai ganhar o livro. Vai ser o aluno dele que é puxa-saco. Não, ele vai botar o nome da avó dele que já morreu e vai ficar com o livro para ele. Né? Assim não, é automático. Então, esse sorteio acho que vai até a outra semana, se não falha a memória. Se alguém quiser, é só entrar lá no blog, procurar esse postzinho aí, ó, sorteios de livro logística, clicar lá e começar a concorrer. Opa! Né? Ó, vai até o dia 27. Né? É um livro sobre administração de material da cadeia empresarial e um sobre logística reversa. Né? E aqui tem mais... Ih, rapaz, agora parou de vez aqui o negócio, hein? Aqui tem os meus contatos, para quem quiser, né? A gente tem lá uma brincadeira lá no Facebook também, para ser achado facilmente. Tem um blog, tem um site, né, fácil. Hoje em dia todo mundo é fácil de ser achado, né? Então quem precisar de alguma coisa que eu possa ajudar, né, só não pode mandar aqueles e-mails assim, ó. Querido professor, a sua palestra foi fantástica, eu tenho que entregar o TCC amanhã, queria saber se eu tenho algum trabalho pronto. Aí não vai rolar. Por favor, não mandem essa. Né? Agora, eu estou procurando emprego, você conhece alguém? A gente acaba que conhece muita gente. Então, assim, fiquem à vontade, né, para fazer contato, para perguntar alguma coisa. Vai ser um prazer a gente estreitar esse relacionamento aí. Ó, desculpe, me alonguei, mas eu sou um cara, como vocês já viram, empolgado, né? Gosto de falar sobre a área que eu escolhi, né? Não consigo me afastar desse negócio, né? Meio que, até uma palavra ruim, né? Mas diz que é uma cachaça, né? Mas eu prefiro dizer que é um suco de acerola com laranja para ficar politicamente correto. E acaba que a gente se empolga, então desculpa de repente de ter usado um pouco mais do tempo de vocês, mas eu percebi que tinha pouca gente com sono, então até que deu para levar, né? Queria deixar aberto para perguntas, se alguém quiser trocar alguma ideia, se alguém tiver alguma dúvida, quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Em nome do Conselho, antes de encerrar, queria agradecer, né? Nós da Comissão de Logística, tem um grande amigo meu ali atrás, ó, o Aureliano, faz parte da nossa comissão. Agradecer ao Aureliano pela presença, pelo apoio constante que ele tem nos dado. Sei que ele se esforçou até para comunicar isso a vários alunos. Então, obrigado aí, Aureliano. A Comissão de Logística é uma comissão aberta,
Todos nós que trabalhamos na comissão de logística somos voluntários e gostamos de discutir sobre logística. Então a gente se reúne às vezes fisicamente, às vezes virtualmente, para ter esse tipo de papo, para procurar propiciar esse tipo de palestra. O Conselho tem várias comissões abertas, né? Basta ser administrador, registrado, aí tem um processo aí de aprovação, mas as reuniões são abertas, né? Então quem tiver também interesse, né, manda um e-mail para o Conselho, né? Aí eles veem como é que podem proceder. Então, em nome da comissão, obrigado. Normalmente a gente fica preocupado, a pasta ter muita gente ou pouca gente, né? Fico feliz em que tenham vindo bastante pessoas. Espero não ter frustrado a expectativa de ninguém. Ok? Dúvidas, dívidas, perguntas. Tem que fazer pelo menos uma pergunta, senão não vai aparecer na filmagem. Então, uma pergunta faz, pessoal. Porque senão depois o presidente olha lá e fala, pô, cara, mas ninguém fez pergunta. Né? Então, uma pergunta tem que fazer, porque o cara aqui precisa trabalhar, tem com o microfone aqui, ó. Uma pergunta pelo menos. Rapaz, pô, vai ser você, aquela que a gente combinou. Nada? Nenhuma pergunta? Puxa vida, hein? Ó, sabia, sempre tem uns caras amigos. Sempre tem uns caras amigos que vão perguntar alguma coisa. Ó. O cara veio de terno. Boa noite a todos. Ó, né? Ó. Meu nome é Gelton. Good Time 98. Não é bem uma pergunta, né? Só agregar, contribuir com alguma coisa aqui essa noite, né? Palestra maravilhosa, então vou contribuir com a minha opinião. À vontade. Tive a oportunidade de estar lendo um artigo, tá? Que falava de uma empresa que faz venda de flores de chocolate pelo e-commerce. E muito interessante o artigo porque ele vem falando sobre todas as etapas importantes para que se faça um bom processo logístico. E aí, né, a gente conclui no final desse artigo que, na verdade, ele não vende flores de chocolate, nem vinhos. Ele vende a realização de sonho de pessoas. Então, se o processo ele não estiver redondo, talvez aquela oportunidade ela não vai acontecer de novo. De repente, é uma comemoração de aniversário de casamento, ele quer receber aquela flor, aquele vinho no momento que ele está jantando com ela. E aí? Se não chegou, o momento não volta mais, né? O momento não volta mais. Então aí, mediante aí o tema, né? Realmente isso aí é um grande desafio. Tá? Essa é a minha contribuição. Obrigado. Ó, o Gelton, assim, acho que é legal a gente falar, né? O Gelton, eu tive oportunidade nessas andanças da vida. Fico muito feliz quando eu vejo alguns alunos cumprimentando o Gelton, que agora também está do lado do professor. O Gelton foi um dos nossos alunos. Então é muito legal quando você, professor, tem a oportunidade de conversar sobre um tema e algum aluno se motivou tanto pelo aquele tema que se interessou e acabou também virando professor. Então é muito legal quando eu encontro o Gelton e vejo várias pessoas falando, oi professor, não sei o que lá. Eu falei, pô, antigamente o Gelton falava isso para mim, agora ele já... Então assim, acho que isso é uma coisa possível para todo mundo. Então, obrigado, Gelton. E é verdade, muitas das vezes a gente frustra uma realização por uma questão lá da logística que falhou e não tem desculpa, pessoal. Não dá para você convencer o seu filho que o Natal não é dia 24 de dezembro. Não tem como. Todo mundo ganhou o presente e ele não. E não adianta. Passou por isso? Comprei a Netshoes na bicicleta, prazo de entrega 5 dias, chegou... Boa noite, meu nome é David. Comprei a Netshoes na bicicleta 15 dias antes do Natal, prazo de entrega 5 dias, chegou tipo dia 15 de janeiro. A bicicleta era pro seu filho? Meu filho. E aí? Você vai falar, Papai Noel atrasou, filhão. Papai Noel estava cheio de coisa, o trenó acabou a gasolina. E a criança não entende isso. E nem a gente entende, né? Você pagou, você comprou já com antecedência, fez uma conta simples, pô, o negócio entrega em 5, eu estou em 15, vai chegar. E aí, né, quanto te custou ter que teu filho falar para os outros que ele não ganhou presente de Natal? Ou você teve que ir lá comprar outra coisa para suprir, né? E de repente ele queria a tal da bicicleta. E aí você, por algum problema que nem foi seu, você fez tudo com antecedência direitinho, comprou. Só vou aproveitar o gancho dele e dar uma experiência ao contrário. Eu, por exercício profissional, tive algumas oportunidades de viajar para fora do país. E aí, numa delas, eu, precisava comprar algumas coisas, né? Por exemplo, um PlayStation para o meu filho.
E sabe como é que é a viagem de trabalho, né? Tudo é corrido. E aí eu fiquei muito preocupado de se eu voltasse e não tivesse trazido o PlayStation pro meu filho, porra, ia ser complicado. Entrei lá no site da Amazon.com, comprei o PlayStation, mandei entregar no hotel. Pô, o nego falou, você é maluco, cara, pô, você tá doido, você não sei o que lá. Eu falei, cara, não teve nenhum problema. No dia que os caras falaram que ia entregar, o negócio estava lá. Então, assim, essa é a diferença que você vê. No caso da Amazon, ainda tinha 3 opções. O cara me perguntou assim, você quer entrega hiper, mega, super expressa? Paga mais $15. Você quer só expressa? Paga mais $10. Você quer normal? Não paga nada. Eu olhei lá pelo preço, falei, ó, preciso de ser expressa porque precisa chegar nessa janela aqui. Pô, não deu um problema. Então, assim, aí você fica confiante. Você imagina, se o negócio não chega e eu venho embora. E o negócio acontece igual a bicicleta dele. Eu já estou no Brasil e o PlayStation chegou lá no hotel. Lascou-se tudo, né? Agora, por que você fez isso? Porque você confia. Eu vi vários. Hã? Então, assim, isso, pessoal, é a diferença, né? Que às vezes te cria embaraço ou te cria satisfação. Obrigado. Ó, viu? Tudo é a questão da primeira, pessoal. Isso é igual bola na ladeira. O negócio é empurrar. Depois que empurra, vai. Viu? Foi só incentivar. Boa noite a todos. Eu sou a do Carmo. Você falou de aluno, professor. Estou tendo a oportunidade de estar com os meus 2 professores. O Aureliano, que foi meu professor na faculdade na graduação, e o professor Gelton, meu atual professor. Você falou sobre a questão, deu as dicas, né, de onde podemos buscar ajuda, falou sobre a logística na internet, os caminhos. Agora, o que motivou você a entrar nesse caminho da logística? E, enquanto alunos, todos nós aqui, o que você tem de dar a dicas para que a gente possa também trilhar um caminho, focar e ir em busca disso para que a gente possa, possamos nos tornar profissionais capacitados, porque você falou, profissionais existem, só que tem que ter também profissionais que sejam aptos, que conheçam processos, saibam lidar com pessoas, que conheçam essa parte de gerenciamento. Então, eu quero saber a tua contribuição pessoal, o que te motivou, o que você tem a dizer para a gente. Nossa, mas nós vamos até meia-noite agora, pessoal. Olha só o que aconteceu comigo. Eu caí na logística de paraquedas. A gente estava conversando um pouquinho ali fora, e assim, eu quando fui fazer faculdade, né, não tinha um tostão no bolso, a prestação da faculdade era o que meu pai ganhava de salário. Eu não queria estudar, mas o meu pai fazia questão que eu estudasse, né? E aí eu fui lá, consegui uma bolsa, contei lá uma história bonita lá pro reitor, ganhei uma bolsa, papapá. No meu último, eu fiz estágio desde o primeiro período, e infelizmente quando a gente estuda administração, a gente tem uma abrangência tão grande que no iniciozinho você não consegue muito saber se você gosta de RH, finanças, marketing, logística, eu nem lembro de ter ouvido falar na faculdade. Aí eu fazia estágio, ficava entregando correspondência, essas coisas que estagiário faz, né? Tira xerox, vai no banco, aquele negócio todo. Mas aí um belo dia eu tive uma oportunidade fantástica de participar de um programa de trainee do Grupo Gerdau. No 7º período na faculdade, o Grupo Gerdau, né, Cozigo, fez um programa de trainee que tinha várias coisas legais, né? E uma das coisas que nem me chamou muito a atenção na época era a Bolsa Auxílio. Eram 10 salários mínimos para trainee. Nem me chamou muita atenção. Né? E daí, eu, com um pouco de sorte, competência e sei lá o que, eu passei no programa de trainee do Gerdau. Só que a minha área de atuação, a gente nem falava em logística, era uma área chamada Organização e Métodos, que hoje é o pessoal de processos. Eu tinha, durante o meu estágio, aprendido esse negócio de mapeamento de processo, fluxograma, não sei o que lá, fui lá eu para a Cozigo, ser trainee. Chegando lá na Cozigo, eu gostava de chão de fábrica, não sei o que, os caras me botaram para trabalhar nos processos de produção. Controle de produção, estoque, transporte, aqueles negócios tudo meio que isolado. Um belo dia, a Beth até sentou, um belo dia, eis que surgiu uma oportunidade. Criaram lá uma área de logística, em 1993, se não me falha a memória. Eu nem sabia o que era logística, mas o Grupo Gerdau tinha feito uma missão ao exterior, ia criar uma área de logística e precisava de uns malucos lá para trabalhar.
Como eu era um cara que conhecia de produção, de estoque, não sei o que lá, e os caras viram que logística tinha que ser alguém que entendesse de estoque, transporte, planejamento de produção, não sei o que lá, eu levantei a mão. Falei, pô, tô nessa. E aí eu entrei na logística. Eu lembro que a primeira atitude que eu tive foi chegar perto do meu chefe, que era um diretorzão, e falou, eu queria fazer um curso de logística. O cara olhou para mim, deu uma risada, falou, cara, não existe curso de logística aqui no Brasil. Aí eu fiquei mais feliz ainda, falei, pô, que bom, os caras vão me mandar lá para Inglaterra para estudar. Né? O cara falou, não, mas para você nós vamos abrir uma exceção. Daí eu já estufei o peito, né? Falei, pô, é agora, né? Falou, amanhã você começa o curso. Falei, pô, mais rápido assim? O cara falou, você vai passar 10 dias lá na expedição, aprendendo o que é transporte, tipo de caminhão, não sei, porra. Aí eu fiquei lá, 10 dias na expedição, passava o caminhão, eu falava, isso é um truque, é uma carreta, é um trucado, é um bitrem, é não sei o que lá, aí nego ria da minha cara, aí eu fui aprendendo. Aí depois, beleza, eu voltei, falei, pô, e agora? O cara falou, agora você vai ficar 10 dias lá no PCP. Aí eu fui começando a ver. O grande desafio foi juntar essa encrenca toda, mas aí eu dei uma outra sorte. O Grupo Gerdau montou uma equipe lá de caixeiros viajantes. Caixeiro viajante era aquele cara que era solteiro, que tinha disponibilidade para viajar, que tinha uma missão fantástica, que era descobrir as melhores práticas logísticas que tinha nas 26 usinas e retransmitir isso para os outros. E eu falei, opa, tô dentro, me bota nesse negócio aí. Porra, viajava o Brasil inteiro olhando lá como é que faz gestão de estoque. Quem faz a melhor gestão de estoque é a empresa siderúrgica Rio Grandense. Eu ficava lá uma semana aprendendo, escrevendo como é que era, montava um fluxo, treinava todas as outras usinas e fui aprendendo. Fiquei nessa brincadeira aí uns 6 anos e pouquinho, né? Aprendendo na prática, aí depois começaram a surgir alguns cursos, e aí eu comecei a juntar o quebra-cabeça. Falei, cara, a logística não é só transporte, porque se o cara da produção bobear, complica. O cara de compras, ele quer comprar pelo menor preço, só que ele compra uma quantidade grande, aí arrebenta o cara de estoque. O cara de produção quer produzir o lote maior para não ficar parando a fábrica toda hora. Aí o que acontece? Arrebenta o cara de estoque. Eu fui começando a juntar esse quebra-cabeça. Quando eu achei que já estava entendendo mais ou menos o negócio, eu tomei uma decisão. Falei, cara, se eu quero ser um profissional de logística, eu não posso só ficar nesse segmento aqui de ferro e aço. Logística de ferro e aço é muito simples. Tem 20 produtos, matéria-prima, sucata, gusa, não sei o que lá. Falei, não, quero ir para um negócio mais complexo. Peguei 8 anos e meio da minha carreira e pedi tchau. Fui para o mercado procurar uma oportunidade, fui para uma indústria química. Na indústria química eu aprendi que a logística de produto químico, além dessas encrencas todas, ainda tem uma outra complexidade. Não sei aqui quem gosta de química, mas esse negócio de misturar sal e base, ácido, explode. E aí, eu passei durante 6 anos e meio da minha vida dormindo com o telefone ligado, correndo o risco de ser preso. Porque a gente mandava produto químico do Rio de Janeiro para o Brasil inteiro, e se acontecesse algum acidente, o primeiro telefone que ia tocar era o meu. Fiquei 6 anos e meio aprendendo lá sobre transporte de produto químico, como é que faz, como é que não faz, como é que planeja a fábrica, sequenciamento de produção, esse produto tem que vir antes desse porque senão explode, essas coisas todas. Aí comecei a me envolver com importação, aprendi mais um pedacinho do negócio. Quando eu achei que também já estava aprendendo alguma coisa, vai que um maluco lá da Novartis, que era uma indústria farmacêutica, tinha ouvido falar alguma coisa de mim, não me lembro se era boa ou ruim, decidiu me contratar. Eu nunca tinha feito operação de farma, que é uma outra operação linda, tudo limpinho. No entanto, se sumir um comprimido, ninguém sai da sala até aparecer. E aí eu tive que aprender mais uma série de coisas sobre logística que até então nem tinham passado pela minha cabeça. Por exemplo, controle de medicamento controlado. Se sumir uma caixinha de psicotrópico, todo mundo está preso. Por exemplo, a Novartis fala o seguinte, cara, não adianta, eu não quero saber se sumiu, eu quero saber para onde foi. E aí a gente expediu uma opção de coisa e eu tive que ficar antenado, por exemplo, para a questão de gestão de estoque, para a questão de limpeza de fábrica. A fábrica lá, se caísse um pedaço de banana no chão, você podia pegar e comer. Porque lá, processo, a questão de segurança, não sei o que lá. Quando eu achei também que já tinha aprendido tudo, eu falei, cara, já aprendi alguma coisa de indústria, mas de varejo eu não sei nada. Que é completamente diferente. E aí eu fui fazer mestrado, tal coisa, um belo dia pintou uma oportunidade de trabalhar na Casa e Vídeo. Eu
Eu falei, nem que fosse de graça eu ia. Pô, preciso aprender o que é logística do varejo. Pô, atender o varejo, pessoal, é barra, né? Você tem uma variedade muito grande de itens, você tem o consumidor, porra, toda hora mudando, e daí fui eu lá para Casa e Vídeo. Fiquei mais quase 3 anos. Quando eu tinha aprendido um pouquinho sobre logística do varejo, eu falei, pô, preciso aprender mais alguma coisa. O tempo todo da minha vida eu passei contratando logística. Eu vou mudar de lado, eu vou passar a ser contratado. Eu fui para uma empresa que prestava serviço logístico para outra empresa, uma empresa que fazia terceirização de operação logística. Aí fui para uma empresa chamada Wilson Sons, conhecer como é você ser contratado, prestando serviço de logística. Eu tocava 5 operações no Brasil de 5 coisas diferentes. Siderurgia, porque eu tinha conhecido do Gerdau, então todas as operações de siderurgia eu olhava. As operações farmas, porque eu conhecia da Novartis. Uma operação que eu nunca tinha visto na minha vida, de agronegócio, operação de milho. Transportar milho é complexo, porque se tiver umidade o milho floresce e não adianta nada, né? Uma operação de bicicleta, né? E uma operação de doce. Então assim, toda hora eu tinha que dar uma coisa assim na cabeça para sacudir. Aí fiquei mais 3 anos. Aí um belo dia eu fui convidado para fazer uma startup de uma empresa nova. Uma empresa de transporte, queria virar operador, estava buscando alguém no mercado. Eu falei, opa, tô aí. Queria ver como é que é esse negócio de comercial, tá na moda, esse negócio de startup, não sei o que. Vou começar tudo do zero, definir quais são as documentações. Fiquei mais 1 ano e um pouquinho. E aí cansei um pouco. Falei, pô, agora eu preciso me dedicar a tentar tocar a minha vida. Paralelo a isso, estava até conversando com a Beth antes de vir para cá, eu durante 16 anos dou aula. Por uma razão simples, para me facilitar nessas horas aqui. Ó. Você fala para 300 pessoas, 500 pessoas, 1.200. Se o Francisco, o Papa, tivesse aí, eu também falava. Então isso te dá um negócio, fora que te dá essa realização, te dá essa possibilidade de contribuir. Então a dica é, pessoal, tem que encarar, se possível, em segmentos diferentes. A logística, o princípio é o mesmo, no entanto, cada segmento tem algumas particularidades. Então hoje eu me sinto um profissional que já teve a oportunidade de circular por vários segmentos. Né? Oportunidades algumas que eu criei, outras que eu aproveitei, né? Ainda continuo aprendendo. Por exemplo, tem certas coisas, óleo e gás, por exemplo, é uma coisa que eu quero aprender, acho legal, não conheço muito. Então, assim, a dica, pessoal, tem que estudar, arregaçar a manga e não ter medo. Cai para dentro, procura, aprende, tenta fazer e vai chegar lá. Todos nós aqui, se tivermos afinco e disposição, vai chegar. Né? Estudar um pouquinho, ler, não necessariamente se tiver mais estudo vai conseguir ganhar mais dinheiro, menos dinheiro, isso é consequência. Agora, vai ter que trabalhar muito. Sábado, domingo, madrugada, esse tipo de coisa. Então, não sei se eu te respondi, mas é mais ou menos assim a história. Eu caí de paraquedas, né, e hoje, você vê, ó, daqui a pouco se a Beth não desligar o microfone, eu continuo falando. Acabou, você se envolve nesse negócio. Né? É culpa dela, Beth, eu não falei nada. Alguém mais? Pô, ninguém perguntou por que time que eu torço. Pô, cadê, hein? Ó, a Aureliano vai falar. A Aureliano vai encerrar agora, hein? Pergunta fácil, hein, Aureliano? Olha, aproveita e comenta aquele problema que nós tivemos no início da logística com e-commerce, que houve o estouro da bolha, que nós não conseguimos entregar nada. Uhum. O que vem acontecendo, né, pessoal? A infraestrutura de tecnologia ela é muito mais rápido do que a infraestrutura física para suportar o crescimento dessa encrenca toda. Então a gente teve um momento que realmente teve isso aí que o Aureliano até colocou muito bem, da questão da bolha. Todo mundo tinha acesso ao computador, todo mundo colocou o site no ar, blá 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 blá. E aí o que aconteceu? Todo mundo começou a comprar na internet, no entanto, esqueceu o seguinte, cara, naquele círculozinho lá, só tem isso aqui que está funcionando, o resto todo deixou como era antes. Então você saiu do negócio que era 500 mil pedidos por mês para 43 milhões. E aí ninguém se estruturou. Fora isso tudo, pessoal, a gente ainda vive um caos de infraestrutura. Né? A gente pega aqui dentro do nosso estado, para a gente sair de um ponto ao outro é complicado. Então assim, o que aconteceu?
Colocar um site no ar, pessoal, o meu filho de 14 anos coloca. Qualquer um de nós coloca. Fazer o negócio acontecer, tem que ter infraestrutura lá para trás. De pessoas, de tecnologia, de processo. Então o que veio acontecendo foi que o avanço da tecnologia propiciou um pool um grande número de clientes que as empresas de grande parte não tinham infraestrutura logística para suportar. Aí o que aconteceu? O que ainda está acontecendo hoje, pessoal. Esse negócio cresce, né, a cada 2 anos dobra. Você acha que a loja americana, submarino.com, ele dobra o número de pessoas? Não tem como, esse negócio não dá nem velocidade para você contratar. Eu estou vendo uma operação agora que a gente vai precisar colocar 450 pessoas. Pessoal, tá difícil arrumar emprego, vai tentar arrumar 450 pessoas, 280 conferentes. Não tem. Você vai falar, mas paga pouco. Paga o que dá. Não tem. E o cara entra, daqui a 2 meses ele sai. Pior, pessoal, o cara chega lá, você fala assim, me dá sua carteira para assinar. Aí o cara fala, vai assinar a carteira? Vai. Então não quero não. Vou perder o auxílio-desemprego. Então, assim, a tecnologia você põe rápido. Agora, fazer a mobilização não complica. Então, o que aconteceu foi que a gente passou por essa questão da bolha aí, em que todo mundo começou a botar site, venda, e esqueceu de olhar, e quem é que vai fazer isso tudo aí atrás? Né? Fez uma carroceria de carro lindíssima, só que esqueceu de ver o seguinte, cara, para empurrar isso tudo tem que ter motor. E aí colocou um motor pequenininho e o carro era grandão, pesadão, aí a coisa não andou. Então, a gente hoje já vê empresas mais preocupadas. Assim, você vê um gigante, né? A maior operação logística de e-commerce é da B2W, e a B2W passou um aperto, pessoal. Passou um aperto durante o ano passado inteirinho, passou aperto. Né? Passou aperto porque não sabe? Não, porque teve que montar a estrutura. Não abre 10 CDs de uma hora para outra, pessoal. No Rio hoje, se você quiser alugar 1.000 metros quadrados de armazém, você vai ter dificuldade. Só um dado para vocês, há 2 anos atrás, uma área de armazenagem no Rio de Janeiro custava R$19 o metro quadrado. Agora custa 35. E não tem. Você vai falar assim, não tem, tá cheio. Você passa ali na linha vermelha, tá cheio de armazém. Você vai lá, porra, tá cheio. Então assim, é difícil você se estruturar. Falta gente, falta área, falta tecnologia. Você não chega lá e fala assim, eu preciso agora 15 coletores de dados, 50 coletores de dados, 2.000. Não tem. Não é em qualquer lugar, você não vai na prateleira ali no supermercado Extra e compra. Então é complicado, é um grande desafio, pessoal. Mas, como diz lá o provérbio oriental, né, desafio é igual a oportunidade. Resta tentar aproveitar a oportunidade. A oportunidade está aí, ó. Vamos nós tentar aproveitar a oportunidade. Mais alguém? A Beth quer me bater, hein? Não, Beth? Até meia-noite, né? Então, mais uma vez, pessoal, obrigado pela paciência, né, pela fome. Né? Espero ter colocado mais um tijolinho aí na construção de saber de vocês. Isso é uma troca de experiência. Obrigado aí pelas perguntas. Fiquem à vontade depois para a gente fazer contato. Né? Bom regresso para casa, né? Que agora tem a logística de chegar em casa. Não é isso? A logística de pessoas. Então, mais uma vez, em nome do conselho, em meu nome aí, obrigado. Desculpa alguma coisa, alguma brincadeira aí, mas foi só no intuito de tentar tornar mais levinho a situação. Obrigada a todos.